Estamos ao vivo. Hoje o papo é com o Diego. O Diego ele é gestor de tráfego lá do Grupo Primo, da Stage. E ele vai contar aqui pra gente um pouco mais sobre como é trabalhar para um grupo tão grande, mas também ali como que eles fazem a qualificação de leads, que é uma etapa super importante quando a gente está falando de lançamentos. Eu já vi vários lançamentos darem problema por causa dessa etapa e, inclusive, vários lançamentos darem muito ruim por causa disso. Então, o Diegão ele vai contar aqui pra gente um pouco mais, vai ser uma troca. Então, ele já entrou aqui, vou chamar ele e a gente já começa. E aí? E aí, meu camarada, como que você tá? Tudo jóia, tudo jóia. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá dando tudo certo aí, te vendo, te ouvindo. Cara, primeiro aí, muito obrigado por aceitar o convite, pra gente bater esse papo. Agradeço demais aí a sua presença, seu tempo, sei que a agenda é corrida. Então vamos tentar fazer aí o melhor proveito. Já começa aí contando aí quem é você, né? Pra galera. Eu recebi, antes de você começar, eu recebi uma mensagem no direct, o cara falou assim: Nossa, Nathan, como tem gestor de tráfego bom escondido, né? Nunca ouvi falar dele e tal. Eu falei, pra você ver. Conta aí pra galera quem é você. Eu sempre fui de bastidor, né? Então, para me conhecer assim, tinha que, por algum motivo, ter um contato em comum, ou de repente conhecer, sei lá, alguma coisa, mas era difícil mesmo. Agora, aos pouquinhos, a gente tá saindo aí. Vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço o convite, Nathan. Prazer estar aí contigo. Compartilhar um pouquinho de algumas coisas que a gente faz hoje aqui dentro do Grupo Primo, né? O que eu faço, né, dentro da Stage, o que outros gestores fazem dentro do grupo. E, cara, eu tô no mercado tem pouco mais de 7 anos, no mercado de marketing digital. Só com o tráfego pago eu tô aí há 5 anos, um pouco mais de 5 anos ininterruptos, né? Eu resolvi focar só em tráfego pago. Na época que eu comecei, foi um amigo de um amigo meu que me indicou uma pessoa que estava precisando de serviço de manutenção de computador, rede, porque na época trabalhava com segurança eletrônica, então eu tinha um conhecimento um pouquinho aí sobre a área, né? E aí ele me apresentou o mercado de marketing digital. O primeiro curso que eu fiz foi o Fórmula de Lançamento e de 0 a 1000 visitas, que foi do Samuel Pereira. Né? Na época não tinha tantos gestores de tráfego no mercado. Pra você ter uma ideia, o meu Nem professor esse que tinha. Nem era não esse nome, tinha. né? Não era. Falava muito assim de mídia paga, mídia programática, essas coisas todas que sempre existiu, né? Uhum. Inclusive, o meu mentor, ele estava afastado há muito tempo. Saiu um vídeo dele recentemente aí dentro do YouTube. Alguns aqui que estão escutando não vão saber quem é. O nome dele é Felipe Moreira. Não sei também quem é. Então, o meu primeiro contato com o Facebook Ads, por exemplo, foi com ele. Isso mais de 7 anos atrás. E aí, eu debulhei o curso do Fórmula de Lançamento, 0 a 1000 visitas no final de semana, e eu voltei segunda-feira pro cara lá, pilhado, e falei assim, o que é isso? É um mundo inexplorado e tudo, nunca tinha visto isso, me conta mais, né? E aí, para resumir a história, de lá para cá eu fiz muita coisa. Trabalhei como afiliado, trabalhei como coprodutor, trabalhei como lançador, trabalhei como expert também num curso que eu tentei fazer, mas não deu certo. E aí até descobri que gestão de tráfego era o melhor caminho. E aí de lá para cá eu já passei, por exemplo, pela Brasil Paralelo, já fiz tráfego lá. Cuidei do tráfego lá dentro da Ingratitude, do Gustavo Cerbasi, do Rodrigo Vinhas. E depois recebi o convite para poder fazer parte aqui dentro do Grupo Primo. Né? Cuidar da conta da Stage e ter o prazer de cuidar de outras contas também dentro do grupo lá. Mais ou menos um resumo da minha história e é essa daí. Bem rápido. Não, mas é importante porque, assim, essa questão do bastidor, eu também fui muito do bastidor e é um lugar bom de você estar, né? Você não tem É que ficar... confortável. É confortável, você não tem que ficar se preocupando ali com a sua imagem, tu fazer o seu. Eu relutei muito, cara, muito mesmo. Tanto que eu, eu fiquei um ano assim que eu fingi que eu saí do bastidor, que foi quando eu montei minha mentoria, mas eu não fazia nada, eu continuava no bastidor e não botava cara, não fazia live, não fazia nada disso. E é um ambiente bom, só que
eu vejo, e isso é uma opinião minha, né? Que tem muita gente no bastidor que tem muito a passar de conhecimento e que meio que escondeu o conhecimento ali contigo só fica, né? Você botou para fora agora, tem o seu curso na Stage, né? Tem ali toda a questão que você está colocando e a gente vê, e eu vejo muito isso é uma coisa que eu reparo também. Porque tem aquela galera que foi pouquinho bastidor e já gravou, já foi gravar curso, já foi vender curso e tudo mais e virou professor. E aí tu vê que é um conhecimento que é. Tu vê que ali é um conhecimento bem básico ali às vezes e tal. E tem Sim. a galera do bastidor que sai. Quando sai, é um conhecimento muito diferente, né? Eu vejo, não sei se Sim. tu enxerga isso daí também, eu enxergo muito isso. Ah, bastante, bastante. E o fato também de você estar no bastidor, muitas vezes você está sempre próximo de pessoas muito grandes dentro do mercado, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer o tráfego também para o Jacob Petri, né? É um escritor best-seller. Eu cheguei a fazer o lançamento com algumas pessoas importantes no meio dele. Um deles foi o Leandro Aguiari, que é um estrategista, tem o maior Uhum. respeito dentro do mercado, né? E tipo assim, você é uma pontinha numa imensidão de gigantes que tem hoje dentro do mercado. E quando você está dentro do bastidor, as coisas estão dando certo e tudo, meio que muitas vezes você se acomoda, né? É. Eu, por exemplo, eu de manhã, na hora que eu vi que você fez o stories lá falando do lembrete, aí eu fui fazer, não, vou fazer um agora também, que senão vai passar vergonha, né? Só que eu tô devendo, eu acho que eu tô devendo umas perguntas, umas caixinhas anterior, porque eu abro a caixinha, aí pipoca de pergunta. E aí eu não dou conta durante o dia de responder tudo. Aí já viu. Não, mas faz, acho que faz parte, é tudo no seu tempo. Eu sou bem tranquilo, tranquilo Sim. quanto a isso. É, eu também não me apego tanto isso não. Eu acho que faz parte, assim, né? Cada um tem um movimento, né? Sim. O que me chama muita atenção é também o você ter passado por tantas contas grandes, né? Você vê uma diferença muito grande quando é uma conta muito grande, que investe muitos milhões no lançamento, de uma conta pequena, assim, você consegue ver uma diferença muito grande no trabalho do gestor de tráfego ou é o mesmo, assim, é só um volume maior de dinheiro? O que você vê disso daí? Eu acho que o trabalho é o mesmo. Não tem muito essa questão de, independente de se você vai investir 10 mil ou se você vai investir 100 mil ou 1 milhão, é indiferente hoje para mim. Por quê? Porque a responsabilidade é a mesma, os desafios são os mesmos. O que muda muitas vezes é a escala que você vai dar para aquela verba. Aí vai muito da questão da disciplina, você ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que gosta muito de trabalhar com planilhas, porque por mais que esteja muita coisa automatizada hoje, se você não tiver um controle daquela verba que você tem, muitas vezes você vai gastar um dinheiro à toa. E existe um fator importante: quanto mais a verba, mais alta a verba que você vai trabalhar, é mais importante você gastar ela de uma forma consciente. Esse é o segredo. Porque da mesma forma que você hoje pega 10 mil reais, 5 mil reais, por exemplo, para poder fazer um tráfego de alguma coisa, é a mesma responsabilidade. Então, o que muda são algumas coisinhas mais bem sutis. Mas hoje eu encaro como sendo algo normal, independente se for uma conta grande ou pequena. Não, é exatamente isso. Eu falo isso pra galera, porque a galera que tá na conta pequena, que nunca foi pra uma conta grande, pode não acreditar. Mas tá aí, Diego falando a mesma coisa que eu falo. Gente, é a mesmíssima coisa. Só muda que é um valor maior. Muda. Eu Sim. sempre mudo uma coisa também, Diego. Quando tu erra alguma coisa numa conta pequena, dá muito tempo de recuperar. Porque o investimento, se você acumular 2 dias de investimento para um dia, não vai fazer tanta diferença. Quando você Não está vai. com um investimento maior, acaba que se você errar, dependendo do erro, você pode até nem conseguir terminar de investir a verba que tinha necessário, né? Então, Exatamente. acho que só isso que é uma coisa que, na verdade, por isso que tem a progressão. Você vai de uma conta pequena para uma conta grande. Mas fora isso, é exatamente o mesmo trabalho. Também concordo 100%. Exatamente. É. O erro que você comete numa conta grande é perigoso. Exatamente, exatamente. É, É uma coisa que, por isso que você ter metódico, ter processos, né? Ter aí os exatamente. checklist, tudo isso é extremamente importante para ambas as contas, a conta pequena e a conta grande, que às vezes a conta É pequena é fundamental. algo É fundamental. ali da pessoa, né? Ou é um dinheiro que, se o lançamento não for muito bom, a pessoa vai ficar ruim, tem mais lençóis, então é importante. Mas aí, falando Exatamente. agora de conta grande, conta pequena, vamos contar um pouco aí da qualificação de leads. Conta aí
para a galera como que vocês pensam primeiro isso, né? Qual o grau de importância que vocês dão, mas ali mais ou menos como que vocês fazem. Tá. Tem uma frase que, inclusive, foi o Igor, que é o outro gestor de tráfego lá dentro do grupo também, parceiro meu lá dentro do grupo, que cuida comigo também da maioria das contas lá. Ele é responsável pelas marcas. Uma das frases que ele falou foi de um livro que ele estava lendo, acho que é Bob Pfeiffer, se eu não me engano. Ali ele disse, se eu não me lembro bem assim como é que é a frase exata, mas ali dizia que não há dois clientes iguais, então adapte a sua oferta e o seu discurso para sua venda. Quando você tem isso em mente, de você saber que a sua estratégia para poder vender para aquele cliente foi uma, e aquele outro cliente que está vindo, ele tem uma necessidade diferente, você passa a definir algumas coisas importantes. Por exemplo, hoje quando a gente pensa no tráfego, existe o movimento que você vai ter, existe o storytelling que você vai ter, que você vai fazer, existe a questão da metodologia que você vai ensinar, que você vai entregar, né? Tanto no evento pré o lançamento em si, como também durante o lançamento, para depois você abrir o carrinho. Quando você tem todas essas engrenagens aí, meio que você já tem uma narrativa a seguir, você já tem uma promessa bem definida, você já tem as coisas mais amarradas. Então a gente já sai definido, por exemplo, antes do início de uma captação de lead, qual é o tipo de lead que a gente está buscando. Pelo menos a gente tem uma ideia inicial. A gente pode dizer aí que 50% a gente tem certeza de que é esse lead que a gente precisa. Então, quando a gente define, por exemplo, quais são os tipos de lead que eu quero captar dentro da minha captação, eu costumo definir em 3 aspectos importantes. São 3 pilares, que são os 3 tipos de cliente. Existe aquele cliente que é um cliente ótimo, existe aquele cliente que é um cliente bom e existe aquele cliente que é um cliente ruim. Só que tem um segredo, Nathan, sobre a forma como eu penso hoje, que muitas vezes quando a gente fala sobre qualificação de lead, algumas pessoas cometem o erro de qualificar o lead depois que ele já entrou dentro da base. Por exemplo, lembra que antigamente, lá no início, não sei quanto tempo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas eu não lembro quanto tempo que você está no mercado. Mas lá atrás, 7 anos atrás, a gente tinha aquela receita de bolo. Eu preciso de X mil leads, porque minha taxa de conversão aí é de 0,8% a 1%. Então, se eu quero faturar tanto, eu preciso de tantos leads. Hoje, para mim... O faturamento era baseado em quantos leads você tem, porque era como se o pessoal fixasse a taxa de conversão. É isso. Exatamente. Só que aí, o que a gente começou a notar no mercado? E o mercado está mudando frequentemente. E a gente percebeu que não fazia mais sentido para a gente isso, porque a gente captava aí 500 mil leads, por exemplo, só colocava lá 50 mil dentro de uma live, no final do lançamento só tinha 12 mil, 15 mil participando, por exemplo. E no final vendia 2 mil. Caramba, 500 mil leads eu só consegui vender para 2 mil pessoas, né? Então isso não entrava na minha cabeça. Então a gente começou a pensar de uma forma diferente. Durante a nossa captação, a gente não busca estar qualificando o lead que a gente está trazendo. A gente busca estar trazendo lead qualificado para a nossa base. Então, esse lead qualificado para a gente é aquele lead que ele possui a intenção de comprar e ele tem o potencial para isso. Um cliente ótimo para a gente. É aquele cliente que, quando a gente olha para o nosso LTV, para a nossa esteira, aquele cliente vai comprar da gente 1 vez, 2 vezes, vai ter um evento presencial, esse cliente ele vai comprar, ele vai participar. Então, a gente busca esse tipo de cliente. Só que existe também o cliente bom. O cliente bom é aquele cliente que ele tem uma intenção de comprar, só que ele não tem o potencial para comprar. E aí, muitas vezes, pode ser problema financeiro, pode ser que, de repente, ele não está pronto mentalmente, ele não está bem condicionado para poder comprar aquele produto. E aí, antes da gente falar do cliente ruim, vamos se concentrar nesses 2 clientes, esse cliente ótimo e esse cliente bom. Toda a nossa captação, na página de obrigado, a gente deixa 2 CTAs para a pessoa. A gente deixa o CTA com um formulário de pesquisa e deixa um CTA para o WhatsApp. Algumas pessoas, talvez, que vão ver essa live depois, ou estão vendo agora, vão falar assim, poxa, mas você deixa 2 escolhas para a pessoa na página. Foi a primeira coisa que eu pensei, vão questionar que está deixando R$2 e tem que ser um fluxo único, tal.
Exatamente. Tem algumas coisas internamente que a gente fez para que a gente pudesse melhorar a taxa de conversão, tanto para a galera ir para o WhatsApp, Uhum. quanto para a galera responder o formulário. Então a gente tem uma média hoje de resposta do formulário que varia de 50% a 60% da captação. E para Nossa. quem entra dentro do grupo de WhatsApp, a gente tem uma média aí de 65% a 75% das pessoas que entram dentro dos grupos do WhatsApp. Né? E aí, o que a gente busca durante essa captação? Na primeira semana, por exemplo, eu já tenho uma ideia se a minha narrativa, a minha comunicação, os meus criativos, eles já estão performando da forma como eu espero. Porque eu não estou querendo os leads que estão vindo, eu estou buscando os leads que eu quero. Uhum. Então, durante a captação, dependendo das respostas que esses leads que estão entrando, eles estão dando, eu mudo o meu criativo, eu mudo minha narrativa, eu mudo o tipo de público que eu estou usando. Então, eu mudo várias coisas, vários fatores. E no meio dessa captação, eu tenho campanhas de teste, que é de isca rodando, eu tenho campanhas de teste de público rodando, eu tenho campanhas de segmentação de público, por exemplo. Eu segmento, pego um público lá, um lookalike grande, eu segmento, fatio ele por estado, fatio ele por idade, fatio ele por algum interesse específico. Então eu tenho uma série de testes de público ali que eu vou testando criativos e vou testando público e vendo o que melhor está trazendo resultado para mim. Só que aí surge uma pergunta, né? Eu, na verdade, vou fazer alguma pergunta, mas termina, fala. Não, faz sua pergunta, de repente é Não, algo que eu vou falar. a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, você tem um cliente ótimo e um cliente bom. Isso é Ok, baseado nas respostas, né? correto. Você tem lá o questionário que tem deve ter quanto a pessoa ganha, deve ter que estar empregado, né? Deve ter algumas perguntas que vocês fazem a qualificação e aí cada Sim, um vai fazer a qualificação de um jeito. Eu acho que não tem como você identificar cada um cliente ótimo vai ser o cliente de cada um, né? Daqui a pouco o cliente sim. vende um produto para acabar com as dívidas, a pessoa tem que ter muita dívida e não ser uma pessoa que não tem a dívida. Então, Exatamente, exatamente. mas vocês fazem é tipo um padrão ou é realmente porque você tem muitos dados de como os clientes andam aí no CRM de vocês e tal, tal, tal. Tem muitos dados. E aí que importam para pesquisa. É tipo, só para melhorar a minha pergunta. Estou pensando no gestor de tráfego que entrou aí para trabalhar contigo. Ok. Conseguir bater o olho e saber se o cliente é ótimo ou bom por causa de tipo de um KPI lá específico. É assim que vocês fazem? Alguns aspectos são. Então, por exemplo, quais são alguns tipos de pergunta que a gente faz que é importante? Se é um produto com ticket mais alto, o valor que a pessoa tem de renda mensal é um ponto bem importante. Só que Uhum. ele não é o fator decisivo. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem condições, de repente, financeiras, mas ela tem para quem pedir o cartão emprestado para poder comprar. Sim, total. Então, perguntas, por exemplo, de expectativa, perguntas de dores, perguntas de desejos que essa pessoa tem, quais são os sonhos a curto prazo, a longo prazo que essa pessoa tem, o que ela vai fazer, por exemplo, quando ela atingir o objetivo que ela veio buscar. Então, as nossas perguntas, o formulário, ele começa de uma forma e, de acordo com a resposta da pessoa, ela toma um outro rumo. Então, de acordo com essas respostas, é que a gente vai analisando, por exemplo, se aquela pessoa ali, os desejos dela, eu vou conseguir atender esses desejos? Se a pessoa ela tem por exemplo, um sonho de realizar alguma coisa na vida dela, ela tem como objetivo de atingir uma liberdade financeira, por exemplo. Será que o meu treinamento ele vai ajudar a pessoa a fazer isso? Então, quando a gente passa a pensar nisso, eu mudo, por exemplo, a minha cópia, eu mudo a minha descrição, eu mudo a minha narrativa totalmente do criativo. Só que também, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, Diego, mas existe uma infinidade de público aí. Como é que você consegue achar essas pessoas, né? Antigamente, a gente falava muito assim, um público aberto, vamos segmentar ali por marketing digital, uma pessoa ali que tem o segundo grau completo, ou pelo menos faz a faculdade, né? Antigamente funcionava muito isso, hoje não funciona mais. Depois eu vou explicar por que não funciona mais, o que eu vi, os testes que eu fiz e como que eu cheguei nessa percepção que, por exemplo, algumas plataformas não me entregavam aquilo que eu desejava através das minhas segmentações, né?
Então, a gente faz o quê, Natan? A gente busca qualificar os nossos leads ou ir atrás dos leads que a gente quer através, principalmente, dos nossos criativos. A nossa comunicação, ela dita o ritmo do nosso lançamento. Então, eu sei especificamente quais são os criativos que eu preciso usar de acordo com as respostas das pessoas que estão entrando dentro da minha captação de lead. Então, para cada público, por exemplo, eu tenho lá você gosta bastante disso daí no que diz respeito ao traqueamento, né? Hoje a gente tem aqui um padrão de traqueamento, a gente usa os UTMs normais, mas a gente tem um parâmetro nosso aqui que possui 10 campos. E esses 10 campos, cada campo desse, ele me diz uma coisa importante. Então, dentro da nossa estrutura, eu sei exatamente que o Natan, qual é o e-mail dele, de qual URL ele veio, qual é esse parâmetro de 10 campos, qual é o público que ele veio e qual é o criativo que ele veio. Uhum. Então, eu sei exatamente como que cada lead ele vem para dentro da minha estrutura. Com essas informações, eu sei se aquele público está trazendo lead qualificado, se eu posso investir mais naquele público ou não, se eu posso escalar aquele público ou não, se eu vou usar uma campanha CBO ou ABO. Então, existe uma série de fatores que ditam o ritmo do meu lançamento. Então, quando a gente busca se concentrar nesses clientes ótimos, a forma como eu qualifico os meus leads é de acordo com as respostas que eles mesmos me dão. Então, se está condizente com o que eu vou entregar na semana de lançamento e depois com o produto que eu vou vender, faz sentido. Se pelo menos faz sentido, por exemplo, esse cara ou essa mulher participar do meu lançamento e eu já ajudar ele ou condicionar ele para ele mudar o tipo de pensamento dele por algum motivo, para que o que eu vou entregar depois que ele comprar o produto vai resolver, também me ajuda. Então, esses são os balizadores que eu uso hoje no momento que eu estiver qualificando os meus leads. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta quanto a isso. Eu tive... Sempre tem, né? Só tá dando um retorno aí do meu. Eu tô me ouvindo aí. Não sei. Eu tô com o seu áudio normal. Ah, então tá bom. Se tu tá me ouvindo normal, tá bem. O que que acontece? Sempre quando a gente vai em qualificação de lead, pelo menos dependendo do nível do expert, do cliente, né? Tô falando do cliente expert, não do cliente comprador, lead, não. Gera a questão de você estar pagando, por causa dessas otimizações, dessa busca, você paga mais caro no CPL. Né? Como que isso é encarado aí? Porque assim, eu percebi muito claramente nos meus clientes que depende muito do nível de jogo da pessoa, por quê? Porque tem o cliente que está enraizado com a sua fala, que é aquela fala de quanto mais leads, melhor, porque eu vou tendo mais leads, eu tenho 1% de conversão e tal. E aí, quando não vem 1%, fica frustrado. E em nenhum momento volta para os leads, sempre fica achando que foi alguma outra coisa. E tem o cliente que entende muito bem a qualificação e está tudo certo, não importa o preço do lead. Como que é isso daí? Isso é pacificado que o preço do lead não importa? Como que é nessa questão com vocês? A gente, no nosso planejamento, quando a gente faz, a gente tem mais ou menos uma previsibilidade de, por exemplo, se o custo de lead... A gente tem um custo de lead desejável. A gente sempre quer pagar mais barato. Sempre quer pagar mais barato. Isso é fato, né? Quem disser que não se importa, está mentindo. A gente se importa muito com o custo de lead, porque quanto mais a gente tem para investir, mais leads a gente vai trazer. Só que a gente não coloca em jogo quantidade de lead pela qualidade do lead. Antigamente eu precisava de 500 mil leads, por exemplo, para poder fazer um resultado. Hoje, se eu fizer uma captação da forma como a gente faz, com 200 mil leads eu consigo trazer o mesmo resultado. Isso que eu ia falar, você consegue trazer o mesmo resultado. Né? Então, aí que está o detalhe na questão do preço do lead. Então, se hoje eu já cheguei a pagar, por exemplo, no lançamento, 50 centavos no lead. Era uma maravilha no passado, né? Quando você coloca um lead a R$2, R$3, você já fica dando pirueta. É ótimo, perfeito. Só que muitas vezes aquele lead de R$3 é um lead que talvez não seja um lead ideal para você, ou é um lead, ele não está dentro daquele pilar que seja um lead bom, né? Um lead ótimo, melhor dizendo. E o que a gente leva em consideração aqui? A gente tem mais ou menos um cenário, mais um cenário conservador, e para um cenário que está ok, tem um cenário pessimista, que até onde a gente consegue ir. Só que muitas vezes vai acontecer de repente
um lead ficar um pouco mais caro, um lead ficar um pouco mais barato, isso a gente vai contornando durante o lançamento. Hoje, para a gente, o custo de lead importa? Sim, a não ser que aquele lead que está vindo para nossa base não seja um lead qualificado. Então, aí vem um segredinho que internamente aqui eu não consigo explicar numa live como que a gente faz isso, né? Não vai dar todos os segredos também, não pode. Não tem como, mas assim, eu sei exatamente, por exemplo, isso inclusive foi o Igor que ele trouxe, né? Ele me explicou como que ele faz isso, eu já fiz alguns testes também e funciona muito bem. Por exemplo, eu sei exatamente quanto que custa para mim um lead comprador. Mais ou menos, né? Não é 100%, essa receita de bolo ela não é 100%, ela tem várias variáveis. Principalmente porque os lançamentos, como são sazonais, então, de repente, tem um período que a pessoa está mais propensa a comprar e tem um período que ela não está. Então, o preço de lead é um famoso leilão, que é o que a gente trabalha hoje. Então, muitas vezes vai estar mais caro, muitas vezes vai estar mais barato. Mas eu sei exatamente, Natan, por exemplo, assim, eu sei que o meu lead, por exemplo, se eu pago hoje R$3 no lead, vamos colocar uma conta aqui, um número simplório aqui. Hoje eu tenho um lead que eu paguei R$3. Eu preciso de 200 leads de R$3 para conseguir fazer uma venda com um ticket de R$2.000. Uhum. Aí o meu lead, por exemplo, ele foi R$5. Eu preciso de 100 leads para poder fazer uma venda de R$2.000. Então, hoje, com o nosso retrospecto dentro do nosso banco de dados, eu tenho uma ideia daquele lead que ele entrou lá na captação, eu sei quanto que ele custou para mim e eu sei quanto que ele me custou para poder fazer uma venda para ele. Então, eu sei exatamente quais são as faixas de preço de lead que eu posso trabalhar para que possa trazer mais resultado para mim. Então, quando a gente fala sobre custo de lead, a gente sempre vai buscar pagar o mais barato possível, só que preservando o pilar mais importante para a gente, que é quanto que esse lead está qualificado, quanto que esse lead está vindo qualificado para a nossa base. Né? Porque aí a gente entra naquele terceiro pilar, que é o lead ruim. O lead ruim para a gente é um lead que não tem poder aquisitivo, as respostas dele não estão condizentes, por exemplo, com o desejo dele e com a dor dele. Então, tudo isso no formulário a gente consegue ter uma ideia de como que eles estão se comportando. Então, essas informações, por isso que perguntar para o seu prospecto é muito importante. Só que existe o segredo por trás disso, né? Fazer as perguntas certas. Muitas vezes uma pergunta mal feita, ela pode colocar em risco o seu lançamento no momento que você está fazendo. E muitas pessoas hoje eu vejo, inclusive algumas pessoas grandes, que não fazem pesquisa com seus leads durante o lançamento. E isso é um erro. Isso é um erro, né? Então, quando a gente fala sobre custo de lead, Diego, hoje, né, dentro da Stage, dentro dos lançamentos que a gente faz hoje lá dentro do Grupo Primo, a gente preza qualidade e não preço. Não, muito bom, porque eu tenho alguns casos disso, mas assim, é um caso para mim que é um dos mais emblemáticos, porque foi um caso que aconteceu exatamente isso. A gente fez um lançamento que a gente colocou, acho que foi uns 100 mil leads, e o lead tipo a R$5, R$6. E aí o lançamento foi bom, assim, faturou uns 2,5 milhões por aí. Então, legal. E aí, só que assim, quando eu fui olhar, porque era um lançamento que eu estava pegando pela primeira vez, ele não tinha o traqueamento de UTM, não tinha histórico. Então eu fui fazendo do quê? Ah, vamos aqui, dividir um pouquinho aqui, vamos botar mais público frio para dentro, vamos ver o que acontece. Cara, quando eu fui olhar o retrato ali do que era, e eu tinha lá, por exemplo, Facebook, o público Facebook eu pagando tipo R$30.000 uma vez. E isso que a gente tinha traqueado os 80% das... Era muita, assim, não, a gente não perdeu muita venda no traqueamento. E aí foi uma... A gente falou, aí eu sentei com o Beto e falei, olha só, a gente vai precisar fazer um ajuste, vai aumentar o preço, não tem como, vai aumentar, mas eu te garanto que você vai investir menos para faturar mais. Cara, no outro lançamento a gente ajustou e foi só o macro, não foi nem baseado em pesquisa, foi só baseado em um custo por lead. O lead desqualificado, né? Vamos botar assim, em relação aos dados só,
e a gente faturou tipo, os mesmos 2 milhões e pouco, foi 2 milhões e 300, investindo metade da. Então, o poder da análise de dados. E nesse caso, a gente só analisou uma parte dos dados. Vocês estão fazendo uma análise muito mais profunda e vocês têm também, acaba que tem uma vantagem de quem investe mais, porque quem investe mais tem mais dados, né? É muito mais rápido, né? Muito mais A rápido. nossa tomada de decisão, a mudança de pulso do lançamento, no meio do lançamento, é muito mais rápido, porque a gente tem muito mais dados pelo valor que a gente investe. E aí, no de vocês, uma pergunta, agora uma pergunta mesmo. Eu costumo fazer também uma separação de custo por lead de público quente, né? O público expert do público frio. Porque normalmente o preço é diferente paga em ambos. E eu já vi, e normalmente também, não vou falar 100% que eu já vi lançamento que o público frio foi melhor que o público quente nas vendas, mas normalmente o público quente acaba comprando mais. Para vocês é isso também nesse jogo ou na qualificação ali já é o suficiente? Existem os dois aspectos. Tudo vai depender, por exemplo, da estratégia em si que a gente está utilizando. Por exemplo, no último lançamento que eu fiz, que foi da formação de estrategistas de Growth Hack que a gente fez agora pela Stage, a formação, eu comecei a minha captação com uma captação 100% com lead frio, para poder testar. Né? Qual era a minha tese? Do lançamento anterior, eu sofri com um custo muito alto do lead quente. Mesmo lead que na minha distribuição de conteúdo é um lead que estava ali presente, é um lead que se envolvia com as minhas postagens, é um público aquecido, porque está sempre ali, é a minha base de leads, por exemplo, no e-mail, está muito aquecida, e eu sofri com isso. Então eu falei assim, vamos fazer diferente, eu vou otimizar mais o pixel. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um público 100% frio, lookalike, interesse, vou pegar um público 100% frio, vou trabalhar muito com criativos diferentes, criativos assim mesmo para dar um chacoalhão na pessoa. Né? E foi o que a gente fez. Com isso, a gente notou que o custo por lead, ele diminuiu do público frio em comparação com o lançamento passado. E aí vem aquela regrinha que muitas vezes o pessoal fala, mas o meu pixel ele está viciado, o meu pixel ele está otimizando de uma forma assim, assim, assado. Aí o pessoal faz aquele funil de pixel que aquece não sei o quê. Cara, não é cachorro para aquecer no frio, meu. Você não coloca a coberta no pixel ali para aquecer. Quem fala... Desculpa, não existe isso. Não existe isso. Né? Então, o que eu consegui analisar, Natan? Eu otimizei o meu pixel de uma forma diferente. A quali, por quê? Eu otimizei de forma diferente. Porque os leads que estavam vindo por conta do lançamento anterior, que era parecido com esse, não era uma formação, não era uma promessa diferente, mas a gente foi uma outra formação. Eu resolvi seguir a mesma segmentação, a mesma estrutura de público frio e testar. E com isso eu notei que o lead ele diminuiu, a qualificação do lead, as perguntas que eles estavam respondendo estavam muito mais condizente com o que eu ia entregar durante o evento. E o meu pixel até então, ele começou a trabalhar de uma forma diferente para mim. Eu falei, beleza, então o público frio, esse preço está ok. Eu tenho o meu limitador lá de quanto que eu estou disposto a pagar no meu lead quente, são da minha base, são pessoas que já compraram de mim, que se envolvem, por exemplo, com o meu Instagram, eu considero um lead morno. Mas é um morno para quente. Mas eu considero como um lead um pouco mais aquecido. Sim. E o lead frio também, eu tenho ali o meu limite também, eu tenho o meu balizador de custo de lead. Trabalha com... E aí depois que eu subi a campanha de estrutura de público quente, meu lead ficou mais barato do que o público frio. E eu falei assim, então... Eu ainda não tenho uma resposta 100% exata, porque ainda vou analisar com mais calma, a fundo os dados, mas eu percebi que o fato de eu ter trabalhado com um lead frio, nesse lançamento durante a captação, começar com um lead frio, foi melhor para otimizar o meu pixel. Pode fazer sentido, porque o pixel, na verdade, ele tem a inteligência, ele tem a inteligência global dele, que é desde quando só que, igual o pessoal fala, o pixel sujo. Cara, você não tem pixel sujo, você tem um pixel com a inteligência que ele gerou ali. Exatamente. Se o pixel tá sujo foi porque você errou em alguma coisa.
Exatamente. E normalmente é muito difícil tu sujar um pixel, principalmente porque assim, a gente está falando de conversão. Ou seja, o cara foi lá, Exatamente. clicou, entrou na página, botou o e-mail e apertou. Cara, de Exatamente. todos esses passos é uma pessoa extremamente ruim que vai sujar seu pixel. Não, ele pode não ter, você pode ter feito ali um clickbait, alguma coisa, mas é difícil. Mas o que eu percebo aqui, por exemplo, sempre que eu consigo, eu começo com público frio. Sempre. Porque eu testo muito criativo em público frio, né? Eu tenho a seguinte visão aqui, que eu já validei algumas vezes, que se eu for testar criativo para público quente, eu tenho uma variação muito pequena. Exatamente. Porque ele olha para o expert, ele olha para a mensagem, ele já conhece, ele vai lá e cadastra. Então, às vezes, é um criativo horrível, só que a galera vai cadastrando porque já tem o sentimento envolvido, o conhecimento. Então, é um público frio. O público quente é só para escala. E quando eu consigo, eu faço uma semana antes só público frio. E Foi aí, isso que eu fiz. eu percebo isso. Sempre que eu começo uma semana com público frio, eu tenho uma vantagem quando eu vou escalar o público. Qual que é o segredo? É aí que eu ia te falar para te trazer essa informação que aqui eu peguei. Quando você joga os criativos no público quente, são os melhores. Você já tá... Exatamente. Então, às vezes não tem a ver com pixel, tem a ver com os criativos. Porque o criativo, cara, tudo é o criativo. No final das Tudo é o contas. criativo. Tudo é criativo. Então, Exatamente. quando tu for analisar o dado, analisa que não foi isso. Quando tu começa com público quente e público frio, tu acaba jogando criativo misto. E aí tem um monte de criativo ruim, que quando a gente, pelo menos aqui nos meus testes, o 10 para 1, 15 para 1, 15 ruins para 1 bom. Então, quando tu tá começando tudo junto, tu acaba tendo essa... Tanto que eu tenho uma regra aqui, uma regra minha que eu passo pra galera você só começa a escala com o criativo validado do lançamento anterior. Sim. Se você vai começar um lançamento com um novo tema que não pode usar nenhum criativo, cara, faz uma rodada de testes antes. Porque a chance de você ganhar é muito grande. Olha o Igão aí. Igão esse aí. Esse é outro fera lá. Mas Também, ó, já tem um convite feito aí. tem que trazer o Igor mesmo. Esse aí pode ser. Esse daí tem os segredos aí. Quando você for lá na empresa de novo, a gente vai trocar uma ideia e a gente vai contar algumas coisas bacanas. Porque é muita informação e para quem hoje está assistindo a gente aqui, talvez essa pessoa ela seja nova dentro do tráfego pago ou ela não trabalhe com volume tão alto que nem a gente trabalha, né? Então, muitas vezes, essas informações elas podem ficar meio perdidas. Então, por isso que não é muito bom passar muito conteúdo também, não. Vamos deixar uma pontinha aí. Porque para a pessoa ter acesso a todo esse conteúdo, ela precisa ter um pouquinho mais de caminhada aí dentro do tráfego pago para conseguir assimilar algumas coisas e poder testar também. Não adianta algumas coisas. Né? Total. Mas aí é isso, entendeu? Eu faço meio que isso para... Porque eu percebi que o criativo, e você acabou de falar também, você falou assim, na hora da segmentação a gente acaba muito criativo. Porque cada vez mais os públicos, tanto que estão sumindo públicos de interesse, né? No Facebook, então, Sim. foi levado lá. Teve nicho que, assim, praticamente acabou os públicos de interesse do nicho. Acabou. Eu tô recebendo muita pergunta. Eu tô recebendo muita pergunta. Diego, eu não consigo ver público mais assim. Eu falei assim, então, e agora o jogo é outro. Por isso que essa questão de você se adaptar ao que o mercado ele tá ditando é importante, Natan. Porque, por exemplo, se tem um nicho lá, vamos lá, sei lá, não vou tomar cuidado com falar aqui porque eu assisti uma live recentemente que o cara falou um nicho aí e pegou mal, né? Mas, por exemplo, vamos colocar um qualquer aí. Não existe isso hoje dentro do Facebook, mas, por exemplo, gestor de tráfego. Hoje não existe gestor de tráfego lá. E aí, qual é o segredo para você testar público? Né? Que eu costumo dizer do MLP, no método de lançamento primo do mês de abril, que eu e o Igor palestramos falando sobre esse tema de qualificação de lead, que muitas vezes as pessoas erram, né? Antigamente a gente via muito, e tem alguns players grandes que faz isso. Se você tem de tanto a tantos anos, se você é do signo de não sei o quê, se você mora na região de não sei o quê, se você trabalha com não sei o quê. A minha percepção era o quê? Funcionava, porque todo mundo fazia. E o que eu fiz? Eu resolvi, dentro de um traqueamento, colocar algumas informações para me saber, por exemplo, qual era o tipo de lead
que estava me trazendo esse tipo de criativo. Isso eu fiz não dentro do Grupo Primo, eu fiz antes. Uhum. E aí, o formulário de pesquisa, eu fiz formulários diferentes para cada público que eu estava segmentando. E aí eu descobri que, por exemplo, quando eu segmentava por idade, o pessoal que entrava dentro da minha captação não tinha a idade que eu tinha segmentado. Sim. Se eu pesquiso lá por cidade, alguma cidade específica, não vinha a cidade específica. E aí o que veio uma reflexão na minha cabeça? Caramba, eu tenho Facebook há quantos anos? Pô, tem uma porrada de tempo. Diego, quando foi a última vez que você atualizou o seu Facebook? Nunca. A única coisa que eu atualizei foi a foto com a minha família e com os meus filhos. Minha esposa e meus filhos. Só. O restante eu não atualizei. Então, um erro que as pessoas cometem é confiar nas informações que os usuários estão colocando dentro lá do Facebook. Ó, vou te contar uma recente, tá? Uma pessoa, até depois eu fui dar uma consultoria lá para eles. Olha o que aconteceu. Os caras fizeram o lançamento, a captação era do nicho de inglês, então é um nicho mega aberto, assim, né? Tu taca ali e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Os caras, eles fizeram a pesquisa de lead, só que assim, eles não olharam. Você tá fazendo a pesquisa, tá vendo os dados, tu tá vendo o lead, tipo assim, ele é 70 centavos, 60 centavos, um lead muito barato e eles botando perto, tentando, e cara, e foi. E aí chegou no lançamento, o lançamento deu água. E aí eles me chamaram tipo, para ver e tal. Quando eu olhei a pesquisa que eles tinham feito, não foi a pesquisa que eu fiz, foi que eu não estava participando do lançamento. Cara, tava lá, pessoal de 14 anos, 15 anos, 16 anos. E aí eles me falaram assim, mas a gente colocou um público que era 22 anos para cima. Eu falei, tá, só que tem... Qual que é o erro? E eu falei, vocês nunca foram adolescentes, porque na minha época, quando eu era adolescente que surgiu... Por exemplo, ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Na minha época era mais difícil acesso à internet. Hoje qualquer criança tem acesso à internet. Sim. Quando você vai fazer um cadastro, principalmente um cadastro, eu não sei se o Facebook já permite 16, mas assim, geralmente é 18 anos. E tu tem lá, e aí te pergunta, você tem 18 anos? Aí você, quando é criança, você fala... Você vê lá que não tem opção, você faz o quê? Você coloca 18 anos. Porque você quer se cadastrar na ferramenta. E aquele dado que a ferramenta tem. Então, eles fizeram uma captação. Tipo assim, 50% do público, 40% do público era de adolescente. E eles não perceberam isso. E aí questionaram. Mas eu falei, ó, nesses casos, se você está olhando a pesquisa primeiro, você não precisaria mudar a idade de todo mundo. Porque dependendo do público está usando, ele funcionaria. Mas você conseguiria, com certeza, identificar o criativo e o público que estava trazendo esse público tão novo, porque exatamente essa vontade, e era por causa da idade. E aí vem uma sacada importante, né? Que é você identificar, por exemplo, na captação, se aquele criativo está trazendo a maioria dos leads, suspeita, porque assim, é bom, é uma maravilha quando você está vendo, só que a forma como você está pensando em volume de lead, você não está pensando em qualidade. Então, a partir do momento que você passa a enxergar aquele criativo e começa a pensar fora do quadrado, como que as pessoas estão enxergando aquele lead, né? Por isso que existe a forma de você amarrar todas essas informações, que é o que a gente faz hoje aqui, para saber realmente que aquele lead, quais são os leads que ele trouxe para mim? Qual é a idade daquele cara? Quanto que é a renda daquele cara, né? Hoje, para você ter uma ideia, Natan, a gente tem público de exclusão de renda, cara, hoje dentro do grupo. Como que a gente fez isso? É um segredo que a gente só conta ou dentro do nosso mastermind, ou dentro da nossa mentoria. É algo tão simples, mas se você fizer da forma correta, baseado nos dados que a gente tem, traz resultado. Os membros, por exemplo, do nosso mastermind lá da Stage, eu recebo direto mensagem de alguns falando assim, pô, Diego, eu fiz aquele teste lá, vocês falaram assim, assim, e deu certo, né? Então, são coisas assim que mudam o jogo do seu lançamento, né? Por isso que é importante você tem que confiar na ferramenta. Por exemplo, hoje campanha de CBO é o que eu mais uso. Deixar a ferramenta me ditar qual é o público, mas eu estou dando para a ferramenta munição correta.
que são meus criativos, é a minha narrativa correta, é a cor do meu criativo, é o tipo de isca que eu estou usando. Então, essas informações, elas ajudam no momento que você estiver fazendo a sua captação de lead. Não, essa da captação, por exemplo, da ferramenta, total, assim, eu sempre falo isso pra galera, eu falo, pessoal, você é um amigo da ferramenta. Só que você pode da ferramenta. Se você É a bota. mesma coisa de você dar uma faca cega para o açougueiro. O que ele vai fazer? Exatamente. Você tem que montar a estrutura ideal para que a ferramenta consiga executar o trabalho dela. Eu brinco muito que eu falo uma frase para a galera, Diego, que é assim: otimizar também é não fazer nada. Porque tem uma galera que fica alucinada todo dia, 3 vezes, 4 vezes por dia, nas campanhas, editando e tudo mais. Fala, cara, tu tem que montar a estrutura e tu tem que validar a estrutura, mas não é ficar toda hora catucando a ferramenta, porque isso tu só atrapalha. Ela É, a única ferramenta que a gente não pode tirar o olho é o Google. É a única. Que essa não influencia a quantidade que você mexe ali. Agora, o Facebook e o Instagram, se você estiver rodando lá, você tem que deixar ele trabalhar com calma, com deixar. cuidado. Aí, vou te Senão falar, não tem cara, que como. assim, eu já fiz, eu até tu vai, eu não sei se eu já contei isso pra você. Não, vou te contar uma em primeira mão, tá? Eu venho fazendo um teste no Google há um ano, mais ou menos, e tem me dado muito resultado. Essa eu vou contar pra todo mundo, porque muita gente não vai fazer porque não vai querer fazer. O que que eu fiz, cara? Eu parei de otimizar CPC. Olha que doideira, hein? Eu parei. Escuta essa. Essa é boa. O que que eu percebi? Eu percebi que toda vez que eu ia lá e aumentava, porque vamos pegar o cenário de uma campanha. Galera, quem aqui entender, tá entendendo, quem entender, tudo bem. Tô falando com o Diego agora, ele vai entender o que eu tô falando. Tu tem o setup lá da sua campanha que tem seus públicos. Tu tem lá, vamos dizer que tu tá com uma campanha de público quente, você tem lá 8 públicos separados, 8 conjuntos, né? 8 conjuntos. Qual que é o normal? Se você olhar hoje a sua campanha, você vai ver cada conjunto com um CPA e um valor. Um Correto. alto, outro um pouquinho mais baixo e tudo mais. E isso é fruto do quê? De você olhar, ver o que está dando certo, aumentar, ver o que está dando errado e abaixar. Não é isso que você faz? Certo. Isso é o que Correto. todo mundo faz. Eu também fazia isso. Só que, cara, eu sempre fiquei, cara, mas, pô, aí tem dia que um tá mais alto, tem dia que o outro tá mais baixo. E eu sempre fiquei naquela desconfiança. Será? Será que se eu parar de mexer nisso, piora ou melhora? Eu fiquei nessa. Falei, cara, será? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o seguinte: eu defino um CPA que eu chamo de CPA honesto. O que é o CPA honesto? O CPA que realmente pode ser alcançado pelo Google. Porque o Google, se você quiser, o meu CPA normal é R$ 2, eu vou botar R$ 1. Ele não vai rodar. Ele vai travar e não vai ficar. Então tem que ser um CPA honesto. E aí, esse CPA honesto, eu coloco lá e eu otimizo tudo que tu possa imaginar, menos o CPA, em todos os conjuntos. O que que acontece? Aí, agora para a parte engraçada. E aí é aquilo, tipo, é o sangue frio, né? É o sangue frio. No começo, a campanha fica muito ruim. Um conjunto gasta tudo, o outro gasta nada. Aí tem o CPA que fica muito caro. Só que como eu estava num momento, num ambiente de teste, eu falei, vou esperar. A mágica acontece depois de 4 dias, 5 dias. Depois de 4, 5 dias, o Google se ajeita. Ó, a Gi é uma mentorada minha que ela deve fazer. Ela falou que eu também. Não, eu acho que foi a Tássia Sanches aí, ela falou que tá ouvindo o seu retorno. Aqui tá normal. Aí eu não sei se a Giz Eu também respondeu. é alguma coisa aí, mas dá para ouvir, né, gente? É porque eu acho que deve ser alguma coisa do seu que tá voltando, mas segue o baile. Qualquer coisa eu coloco o fone aqui. Tá, botar um fone? Deixa eu colocar aqui. Porque aqui o escritório é grande e aí Pode ser eco. pode ser eco. Deixa eu tirar aqui. Aí eu tiro aqui e cai o telefone. Aí eu passo vergonha no meio da live. Pronto, tá me escutando? Tô. Vê se agora. Ó, agora parou. Parou, né, gente? Depois só avisem aí no chat se parou. Isso, beleza, vamos lá. E aí, Diego, o que que acontece? Vou até te convidar para fazer esse teste, cara. Faz mais. Não, com certeza, com certeza. Eu vou te falar um outro teste que eu faço no Google, que funciona também. Se prepara que eu tô falando. Aí, cara, os primeiros dias ficou muito ruim, muito ruim. O que que começou a acontecer? Quando eu. E aí é o que eu falei de CPA honesto. Você tem que pegar o CPA honesto. Pô, vocês têm muito dado aí, vocês vão saber fazer isso.
quando eu finalizo a campanha, tipo, eu botei o CPA lá de R$ 2. Cara, a campanha finaliza com 1,90, 1,95, 2,5. Os astros se completam, o Google ele fica inteligente. E, cara, me deu duas coisas. Primeiro, eu tive o CPA que eu queria no final, sempre acontecendo isso, e eu não precisava mais ficar otimizando, que é você toda hora ficar modificando conjunto por conjunto. Então, assim, te convido a fazer esse teste e ver, porque eu já faço isso há mais ou menos um ano. Eu demorei bastante tempo para falar para a galera, porque eu estava testando ainda e já tive assim muitos feedbacks da galera de que funcionou e aí testa também aí, porque eu acho que para Legal. mim mudou duas coisas. Primeiro, eu consegui o CPA que eu queria na campanha, que é o principal, porque ele continua escalando, tudo certinho, investi tudo que eu precisava e tal. E não ficar tendo o trabalho de otimizar, porque quando tu otimiza ali, o Google ele não fala nada que atrapalha, né? Ele ali ele segue o baile. Só que você está tirando um elemento, que é o elemento do CBO que o Facebook trouxe, que é tão bom, né? Exatamente. Então eu meio que levei o elemento do CBO para lá, entendeu? Legal. Eu costumo fazer isso que você disse nas campanhas de pesquisa. Porque na minha cabeça, quando uma pessoa ela pesquisa algo que você está trazendo uma solução, convidando ela, é um lead que, para mim, é um lead um pouco melhor do que uma campanha de YouTube, por exemplo. Então, eu não ligo tanto para o ajuste de CPA, né? Então, meu CPA sempre é mais alto lá. Ele Mesmo fica mais. porque fica mais caro, mas no final das contas o ROI é sempre maior de quem veio da campanha de pesquisa, né? Sempre costuma ser assim. Apesar que eu posso colocar verba que for que não gasta tudo no dia, É, mas tudo bem. Mas lá o meu CPA está sempre alto. você tem um limite. Eu deixo o CPA alto e às vezes mudo, ou incluo, excluo alguma palavra, porque eu gosto de brigar no leilão de forma injusta com quem está anunciando contra mim. Então eu gosto sempre de ganhar. Então, É por a isso lei que mais forte. é a lei do mais forte. Então, por isso que eu faço. Mas uma outra coisa que eu faço também no Google, que eu percebi, não são em todos os momentos, tá? Mas em campanhas de venda que eu estou testando. De captação eu não fiz ainda. Eu estou trabalhando também com horários específicos para a campanha rodar. O que que eu, o que que eu analisei? Eu vi quais eram os momentos, quais eram os horários que ocorriam as conversões, quais eram os dias da semana, e criei algumas campanhas baseadas em dia da semana e horário. E tá legal. Até então não escalei nem nada ainda, mas eu fiz alguns testes, tudo só para validar mais ou menos essa hipótese para depois aumentar a quantidade. Mas é uma coisa que tá dando certo, porque, tipo assim, cara, quem é que vai ficar olhando o Google e o YouTube, por exemplo, de madrugada? Do meu público, né? Dependendo do nicho que eu estiver trabalhando, ninguém. Né? Porque daqui a pouco você pode. Isso que é importante, tá, pessoal? Ele tá fazendo o teste do público dele. Daqui a pouco o seu público é o inverso. É o público da madrugada. Só faça um teste se fizer sentido para o seu nicho, para o seu negócio, para o tipo de cliente que você está buscando, né? Então, existe, por isso que tudo que a gente fala aqui não é regra, gente. Tudo testa o negócio, testa a parada para ver se vai dar certo. Não é para sair fazendo o que a gente está falando aqui, não. Esse do horário, eu só fiz aqui, eu nunca fiz esse teste. Eu só fiz aqui sempre quando a gente. De vez em quando, alguns experts têm a campanha que manda para o WhatsApp do atendimento. E aí a gente bota o WhatsApp do atendimento, só que não tem muito como nem mensurar, porque você não manda o cara para comprar, você manda para o atendimento. No caso, só o clique mesmo ali. A conversão não volta para saber se comprou ou não, né? Então, exatamente. Uma mensuração. Mas muito Exatamente. bom. Vamos voltar só um pouquinho na captação de leads, que eu anotei aqui uma duvidazinha que eu queria te perguntar. O que ficou... Eu fiquei pensando assim, eu fui fazendo um cálculo na minha cabeça enquanto você estava contando a história. Cara, vocês vivem num universo de muitos leads por lançamento, né? Número de leads. E aí me chamou a atenção dois pontos. Vou começar com o primeiro. Como que você consegue uma taxa tão alta de resposta? Porque assim, quando você falou ali para mim 50% do público respondendo, cara, eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro lugar e nem ninguém conseguindo uma taxa tão alta de respostas de pesquisa. Então, tem algum segredo, alguma coisa que possa revelar, né? Que não seja segredo dado aí? Então, tudo tá na reciprocidade que você gera, Natan, com o seu lead, né? Se você está trazendo o lead com o motivo certo, o motivo que ele está querendo, que ele está buscando, a possibilidade dele responder é muito maior. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, a gente faz remarketing com essa galera que não respondeu o formulário. Acabou, já entregou o segredo, tá bom? Tá bom?
Ah, Aí, Diego, como que você sabe quem não respondeu? Esse é o trunfo que aí a gente não tem como revelar, mas é tudo através, por exemplo, da integração do tipo de formulário que você usa com o seu CRM. sim. Não, muito bom, muito bom. Não, mas esse segredo aí eu sei, mas eu também não vou contar, não. Mas esse. Mas, E é tão simples se você conhecer, só que você precisa fazer a configuração correta e tudo e ter certeza do que você está fazendo, é, exatamente. mas isso daí que você está falando entra de novo. Olha, e aí, pessoal, isso daqui é, para mim, essa que ele falou é a grande aula da importância da qualificação de leads. A partir do momento que você se predispõe a gastar dinheiro, porque fazer remarketing é gastar dinheiro. Para a pessoa responder uma pesquisa, você mostra a importância da qualificação de leads. Ninguém gasta dinheiro para isso. Então, É porque, por exemplo, olha só, quando você faz uma pesquisa, faz uma captação, por exemplo, de cadastro, de geração de cadastro dentro do Facebook, Natan, uhum, você só consegue fazer um CTA para a pessoa. sim, Qual o CTA mais importante para a gente naquele necessário. momento? É mandar ela Tá. para o WhatsApp? Né? Uhum, Então, no WhatsApp eu faço, a pessoa também sempre manda as mensagens lá, fica fixada se ela não respondeu ainda, a gente manda a mensagem, então a gente tem também o auxílio do WhatsApp para uhum. poder a pessoa responder, então ajuda. A gente não só gasta dinheiro fazendo a pessoa ali responder, mas a gente faz com que a pessoa também que está dentro do grupo de WhatsApp, ela receba esse É aviso tudo para que ela possa voltado para responder. isso, né? No- Exatamente, né? Então, existem os dois lados, né? Então, por exemplo, se eu rodo lá, porque sempre tem um custo mais barato, só que muitas vezes o lead não vem qualificado. Então, Uhum. eu sei exatamente qual o lead que está vindo lá. Muitas vezes, nesse lançamento, por exemplo, agora, eu não usei geração de cadastro, porque a qualificação do lead estava ruim. Eu comecei a gastar, captei os leads lá, gastei o dinheiro, eu vi que estava ruim, ó, caí fora, entendeu? Então, geração de cadastro para mim vai depender também que nem o pessoal fala, mas tráfego de plataforma, manter o lead lá. Então, existe a estratégia de como pode ser feito isso. Existe, funciona? Funciona. Já vi funcionando, já fiz teste e realmente funciona. Só que não é para todo lançamento, não é para toda promessa, não é para tudo que você pode usar a geração de cadastro, por exemplo. Traz lead mais barato? Traz, é igual o ManyChat, por exemplo. Traz lead mais barato. Só que Isca, por exemplo, traz lead mais barato? Não traz. Então existe uma série de coisas que você precisa testar, validar e ver se faz sentido para o seu negócio. No final das contas, o que vai ditar para a gente é se o lead realmente ele está qualificado ou não que está entrando. Não, e vou te falar uma coisa disso, ó, gente, isso é tão importante de teste, porque assim, o de cadastro, por exemplo, já teve lead mais barato, lead mais caro, Hoje está ficando a mesma coisa. depende de lançamento para lançamento. É muito nítido, Ah, depende de lançamento e principalmente nem só de lançamento, depende de público para público. Tem público que exatamente. o cadastro não encaixa. Não encaixa. Outra coisa que o cadastro, pelo menos aqui em todos, aí eu, sem exceção, não sei se aí também vai ser, tá? Em todos a taxa de entrada no grupo do WhatsApp é menor. Em todos. Todos os testes que a gente, Sim, todos os tipos de, todos os experts foi a mesma coisa. A taxa de entrada no grupo é menor. E aí a gente faz o remarketing exatamente. no grupo. Mas Exatamente. coisa também que eu falo para vocês é o seguinte: eu nunca consegui encaixar, nunca foi melhor do que a forma que eu faço ali, o, aqueles criativos dinâmicos do Facebook. Só que eu nunca paro de testar ele completamente. Por quê? Porque em algum momento ele pode encaixar. Então, uma coisa que eu faço com o cadastro é a mesma coisa. Tu viu o que o Diego falou? Ele começou, tava ruim, ele saiu fora. Beleza. Mas dificilmente no próximo lançamento você não vai começar de novo. Você vai desistir do cadastro e não vai usar. Não, vou testar de novo. Você vai Vou testar de testar novo. de novo, Isso é exatamente. muito importante, gente, porque não é você. Porque às vezes, e não estou falando que foi esse caso do Diego, estou falando que às vezes você acha que testou, só que assim, cara, foi outra variação, alguma outra coisa, e você desiste de uma ferramenta que pode te dar muito retorno depois, daqui a 3, 4 lançamentos. Então, Exatamente. não tirem de vez, não funciona. Não, tudo funciona. Tudo. Cadastro funciona, tráfego de plataforma, criativo dinâmico. Só que vai depender do encaixe. Eu trabalho com Exatamente. criativo dinâmico para mim, como eu tenho a estrutura de teste, cara, ele não é o que eu preciso. Porque ele não guarda as UTMs de forma correta, eu perco muita coisa com ele que, no final das contas, nem o custo por lead fica mais barato. Então, eu não uso quase nunca, assim, quase nunca. Mas, Exatamente. mas se for daqui a pouco o seu caso,
testa pra ver, né? Testa pra É. ver. Uma das coisas também que está ajudando bastante a qualificar o lead, Nathan, uma das coisas é da forma como você me ensinou outra vez, né, que é fazendo aquele teste de criativos, né? E Uhum. hoje, como é que eu estou fazendo? Eu melhorei um pouquinho mais alguns testes que eu estava fazendo, né? Em que sentido? Eu me baseava sempre no mesmo público para poder fazer teste do criativo. E aí Uhum. eu comecei a utilizar alguns outros públicos, inclusive públicos que eu nunca tinha testado. Só que pensando no quê? O Facebook, um tempo atrás, ele estava com um problema que quando a gente colocava mais de 6 criativos, ele não gastava o dinheiro por igual na maioria dos testes. Né? Eu Uhum. lembro que eu tenho os dois tipos de teste. Eu testo com um criativo só, isolado, mas eu também testo com mais de um criativo. E eu Uhum. comecei a colocar 2 criativos, 3 criativos, 4 criativos, 5, 6, cheguei até 15 criativos. E por incrível que pareça, o Facebook ele está entregando todos os 15 criativos. Mas ele entrega igual, não? E entrega não igual. Tem alguns que têm melhor resultado, Depois mas que todos eles pelo menos eles estão trazendo leads. Aí o que que eu faço? A sacada que eu fiz? Eu pego uma outra estrutura de teste com o mesmo público, pego aqueles criativos que tem uma taxa de conversão mais baixa e só coloco eles e deixo rodando lá no outro lá. E ele começa a entregar no outro. Eu falei assim, então assim, não é de perder todos os testes que a gente está fazendo. Então, tem muitas coisas que se você não ficar fazendo teste, mais teste, você não vai descobrir como a ferramenta está se comportando. A ferramenta está sempre atualizando. Então, antigamente, as boas práticas é o quê? Na campanha, você tem ali no mínimo 6 criativos para você rodar. Para mim, muitas vezes, não significa que eu vou ter só 6 criativos. Então, em algumas campanhas, por exemplo, alguns públicos, eu estou colocando 8 até 10 criativos ali, e por incrível que pareça, ele está pulverizando bem, o Facebook está pulverizando bem as conversões nesses criativos. Só que são criativos que a gente já testou, já validou, a gente já viu a qualidade do lead que está vindo através dele, então é por isso que está trazendo o resultado. Então, esse é o segredo. muito bom, muito bom, porque o que ele faz, assim, Mas, assim, é aquilo que tu falou, se tá trazendo, tá funcionando. Ele acaba escalando um, dois, e o resto ele vai gastando um pouquinho. Aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu pega esses que estão gastando um pouquinho, mas que estão com uma conversão boa, tu isola eles para você forçar o teste. E aí, tu sabe Exatamente. que eles E eu realmente... faço que gaste naqueles lá. Perfeito, perfeito. Super, super lógico e super faz sentido. É porque ele era... Não Porque sei. aí o que que o Facebook ele entende o quê, né? O Facebook ele entende é igual o erro que os principiantes cometem de chegar numa campanha que está rodando, tem um criativo lá que tá bombando, fala assim: vou pegar esse criativo, vou remodelar ele, vou colocar. E coloca na campanha que está Mas... rodando, estraga tudo, e zoa tudo, e fala, pô, agora não capta mais lead, meu lead ficou caro, é porque você foi um cabeçudo e mexeu no que não devia, mexeu no que estava quieto, né? Então o Facebook ele faz o quê? É carne fresca no pedaço. Cara, por que ele tá colocando esse negócio aqui? Eu vou testar para ver o que vai dar, né? Então, para a gente não acabar com o que está funcionando lá no meu teste, naqueles 3 criativos, 4 que, por exemplo, que estão rodando, que estão trazendo maior volume, eu pego esses outros 3, 4 que não estão, mas tiveram uma conversão e eu preciso validar eles para saber se tá ok. Aí eu jogo eles numa campanha isolada e aqueles 4 eu deixo lá porque eu sei que o Facebook está entregando. Campanha de teste, por exemplo, eu tenho várias e elas não param de rodar. Elas ficam rodando, captando lead e eu fico pegando aquele e mandando para a campanha que está lá. Só que aí tem vários segredinhos para a gente não fazer a campanha voltar para a fase de aprendizado. E aí é onde mora o segredo, né? Então a gente deixa lá guardadinho e só ativa o criativo depois. Sim, muito bom. Esse passo do Facebook que você falou, o que me incomodava, e eu também não sei, assim, vou até te perguntar, se você fez esse teste com muito pouca verba, mesmo assim ele entregou para os 15? Ou... Entregou. Eu coloquei uma verba um pouquinho maior. E aí, o que que eu fiz para ele poder gastar também nisso daí? Eu fiz a campanha ABO, né? Deixei a campanha aberta. E aí eu coloquei a verba um pouquinho mais alta ali, por igual em cada público, para poder gastar. Né? Então, meio que eu fiz algumas outras configurações ali também. Em algumas eu fixei o bid ali também, coloquei, outras não. Então, eu fui fazendo alguns testes ali para poder validar, para poder gastar também. Né? Eu forcei um pouquinho também o Facebook gastar. Em outras, eu não forcei e também ele gastou. Não, muito Então, estava validando. porque assim, vai sempre, é o que tu falou, vai sempre trocando, né? Vai sempre Vai trocando. sempre. Eu lembro, Sempre vai melhorando, sempre vai mudando alguma coisa. não, eu lembro que assim, o que mudou muito o jogo aqui no Google foi o Criativo em Pé, por exemplo, no formato. Sim.
Exatamente. Ele detonou de mudar o jogo, agora todo mundo está usando, mas assim, nossa, foi muito bom. Voltando para a pesquisa, que eu tenho mais uma pergunta só. Tá. Correia Market você já falou, já entregou. A outra dúvida que ficou quando você estava falando, Diego, era que assim, beleza você analisar dado quantitativo, porque dado quantitativo, idade, sexo, quanto ganha, tudo isso você consegue olhar lá o gráfico pizza e definir se o público é bom ou não. Mas Ok. vai para os dados qualitativos, que é a pessoa escrevendo texto. Cara, eu fiquei pensando aqui como que vocês fazem isso, velho. Eu não lembro qual é o nome da ferramenta, tá? Mas não tem aquele esquema das palavras mais faladas, mais Nuvem, escritas e tudo na nuvem? tem. Eu não lembro qual é o nome, mas isso é uma das formas, tá? Isso é Entendi. uma das formas. As outras, análise manual, tá? Análise manual, depois, é o que eu falei, o investimento numa análise manual de dinheiro, então, é muito maior, né? Porque é tempo, né? Sim, É sim. um Mas é um tempo bem gasto para o resultado que você está almejando, entendeu, Natan? Nada é em vão. Nada é em vão. Não é igual o teste, por exemplo. Você fica testando igual um maluco. A gente que é gestor de tráfego, o que mais a gente faz na vida é testar. Testar, ficar olhando o que os outros estão fazendo, ficar vendo criativo, campanha que o povo está fazendo, ficar entrando em funil de um monte de gente. Eu tenho 20 mil e-mails na minha caixa de entrada lá de funil que eu fico testando. Anos e anos. E é a vida, né? A mesma coisa. Você precisa destinar também um tempo de qualidade para aquilo que você está buscando também. Então, se você não gasta esse tempo para algumas vezes analisar manualmente, não tem como. Colhe o resultado. Não, muito bom. Olha o resultado. Muito bom mesmo. Aí, Porque a nuvem ela mostra para a gente várias palavras espalhadas e ela mostra a principal. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, uma análise manual, eu vejo lá quais foram as perguntas principais lá e vou anotando. Aí eu já busco esses termos dentro das respostas. Eu não fico, tipo assim, olhando uma por uma também, não. Pelo amor de Deus, né? sim. Pegar lá 60 mil pessoas, responde 60 mil Foi pessoas lá. e pensa Não. no método para Não. fazer. Agora ficou Não, claro. tem. Existem algumas coisas lá, e tem tabela dinâmica, tem um monte de coisa que a gente alinha, por exemplo, o valor da renda, por exemplo, com as dores da pessoa, as dores com a renda, idade com dor, sonho com desejo, e faz uma ramificação maluca lá, e no final das contas a gente tira os insights lá importantes e bota para rodar. Muito bom mesmo, porque é aquele, né? Um dos segredos. Pô, você tá fazendo falar demais, rapaz. Você tá contando demais já. Vamos parar um pouco. Já entregou muito ouro aí, a galera já tá com um pote de ouro já aí. Eu já vi que tem uns gestores de tráfego que eu conheço aí já, rapaz. Essa galera vai começar a usar algumas coisas, hein? Mas uma das coisas que o pessoal, né, faz muito, e que isso só que poucos sentam e fazem. Essa é a verdade, eu falo isso sem problema nenhum. Cara, todo mundo sabe que a melhor cópia é o que o seu cliente fala. É como o seu cliente fala, é as palavras do seu cliente. Sim, Mas poucos usam isso ao seu favor, né? Poucos vão lá exatamente. e fazem um criativo baseado no. Então isso mostra também um pouco, né? Uma parte do sucesso que vocês têm aí. Então, E a gente tem que lembrar que do outro lado, Natan, tem uma pessoa, entendeu? isso Uma aí. pessoa igual você, né? E às vezes é uma pessoa que de repente está passeando ali, só stalkeando os outros. Às vezes é uma pessoa que caiu de paraquedas. Às vezes é uma pessoa que está procurando alguma coisa. Então você tem que saber como é que você vai fazer essa comunicação. Sim, muito bom, muito bom. Tá, entregou bastante. Vou só fazer agora umas perguntas. Como tu Não, eu tô brincando, fica à vontade, tô tranquilo. tá de tempo aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu queria te fazer umas outras perguntas até pra gente entender mais, porque assim, a dinâmica aqui que eu falo pra galera é entender a caminhada. Muitas vezes, quando você entende a caminhada das pessoas de sucesso, você consegue ver passos que você pode escolher um caminho diferente para ir, ao invés de ir para um caminho que você está indo agora. E quando Certo. começou, vou pegar quando começou no tráfego, porque como você falou, você fez um pouco de cada coisa ali, mas no tráfego, assim, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu acho que no tráfico, eu acho que foi ter muita informação de muitos lugares e eu não ter um mentor, ter uma pessoa que me guiasse. Eu lembro que na época que eu comecei lá com o Felipe Moreira lá, eu tinha ele como Facebook Ads e o Tesma como Google. O Tesma era desse tamanhozinho, o Tesma hoje já está gigante, né?
Então, eram as duas referências que eu tinha. Só que as pessoas foram vendo que gestão de tráfego tinha resultado, as pessoas começaram a aprender para poder fazer para o seu próprio negócio. Afiliado ganhou muito dinheiro 7 anos atrás com tráfego, AdSense. Muito, 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 muito. Então, ficou meio prostituído o mercado. Então, os meus primeiros 2 anos foram ruins, porque as pessoas enganam você muito fácil. Então, quantas vezes eu caí em curso da pessoa, ensinar a vender o curso dela, vou ensinar você a ser milionário. Vários, até hoje tem, e muita gente cai nisso daí, né? Então, eu acho que das minhas dificuldades com tráfego foi ter muita informação e eu não ter noção de que eu precisava focar em alguma coisa só. Então, hoje o conselho, muitas vezes, que eu dou para as pessoas, tem vários professores aí. Vários, vários, vários. Você é um professor, eu sou um professor, tem vários amigos no mercado que são professores de tráfego aí. Só que existem metodologias diferentes, né? Então, vai tudo depender da sua necessidade naquele momento. Então, existem algumas particularidades que são bem próximas de um professor e outro, ótimo. Então, se apegue a esses. Se apegue a esses. Mas tenha uma metodologia, tenha uma linha para você seguir. Pelo menos passe durante um bom tempo, ali, alguns meses, um ano, olhando de perto, aprendendo, fuçando, perguntando, tirando dúvida, testando, botando em prática mesmo o que você está aprendendo ali. Aí depois você vai se aventurar em outro lugar. Mas antes de você não atestar, validar que aquilo não serve para você, não pule fora. Porque o meu problema foi esse, ficar pulando de galho em galho e fazendo as coisas. Eu tive vários professores, tenho vários professores hoje. Você é um professor para mim, porque eu aprendo junto com você, da mesma forma como também tenho certeza que você aprende comigo ou aprendeu alguma coisa das conversas que a gente já teve. Mas o segredo, Natan, é você muitas vezes ter um ouvido seletivo para algumas coisas que eu não tinha na época, né? Então você escuta várias coisas. Só que aquilo que foi importante você deixa aqui. O que for, passa pelo outro e você nem volta atrás, nem pergunta e nem corre atrás novamente, né? Então eu acho que foi isso. Eu não focar, não deixar bem alinhado aquilo que eu estava buscando, né? Eu fiz de tudo, pra você ter uma ideia, eu fiz até edição de vídeo. Eu trabalhei com uma pessoa que eu fazia copy, fazia edição de vídeo, fazia design, fazia o tráfego ainda, mandava e-mail, disparava e-mail, fazia postagem do Instagram dela naquela época. Então, tipo assim, para ganhar o quê? Míseros, né? Muita gente hoje não consegue nem fazer isso. Mas era para ganhar 400, 600 reais muitas vezes. Já trabalhei com pessoas para ganhar 150, 200 reais, por exemplo, na época, e eu comecei. Então, assim, tudo é um aprendizado, tudo é válido, né? Só que hoje o conselho que eu dou para quem está começando, que foi a minha dificuldade hoje, que é da mesma forma para quem está entrando hoje também, é a mesma coisa. Tem muita informação. É você ter um mentor, você se dedicar a uma metodologia, seguir aquilo ali, algum só, que tem mais fit com o que você está buscando, o que você está fazendo. Porque senão, cara, você vai ficar perdido. Não, muito bom. E isso daí, eu vejo também que é muito reflexo de que, pô, se tu tá falando da época lá atrás que tinha, hoje então, tem muita gente. Muita gente. E E, eu acho que eu peguei a pior época, porque foi a época que tinha muito afiliado. ah, da Porque pessoa. as pessoas aprendiam a fazer o beabá, faziam uma campanhazinha, tinha resultado porque era muito fácil naquela época, né? E aí a pessoa ganhava dinheiro, rios e rios de dinheiro, ficou milionário lá. Mas pergunta se essas pessoas estão hoje dentro do mercado. Não tá. Não tá. Eu trabalhei uma época com o Renato Moreira, que ele é da Ticto, né? Um grande amigo meu lá. E ele, às vezes eu encontro ele assim, ele foi um cara que quando eu comecei no marketing, eu aprendi o funil do Jerry, inglês do Jerry, com ele lá. Foi o primeiro cara a faturar 7 dígitos por mês com funil perpétuo. Ele era um cara Entendeu? que sabia muito de e-mail, não é? O Renato. Manja também, ele tem um Black Machine, exatamente, né? Cara, e é engraçado quando a gente olha assim, a gente brinca, até fala assim, pô, mano, a gente são os dinossauros. Realmente, dinossauros eu me considero. Eu tô nos bastidores, mas eu tô mais de 7 anos no mercado, quando tudo era mato. E hoje a gente vê a galera que tá hoje, que seguiu nesse barco, são poucos, são poucos. Muita gente sumiu, muita gente ficou milionário e ficou pobre da noite pro dia. Eu vejo que tem também cada vez mais. Isso me assusta no ponto do. Porque, assim, é a minha forma, né? Eu vejo lá que vocês também é nessa forma, que é as promessas, né? Porque hoje é muita gente vendendo a vida milionária rápida. E aí
você acaba entendendo que a coisa tem que acontecer rápido. Aí, às vezes você fica um mês, não aconteceu naquele mês, aquele mentor não serve porque... então é muito de dois pontos que você falou. Primeiro é você escolher e tem o Perini aí que fala muito isso, né, dos livros. Tem a prova do tempo, né? Quando tu tem que ver quem passou pela prova do tempo na hora que tu vai escolher, quem quer estar mais tempo, quem tem ali um nome bem no mercado para você seguir, e também a parte de do que ele está te prometendo, se é uma coisa atípica ou é um atípico que aconteceu com algumas pessoas e ele está te prometendo. Porque eu vejo muitas promessas que a pessoa fez com uma pessoa e ele promete como se fosse uma coisa típica que você também ia conseguir, né? Então isso é Exatamente. muita gente, né? Muito bom. Exatamente. E em relação... Essa foi uma baita dica que tu deu para quem começou, né? Mas tem outra dica que você daria, que na verdade que você gostaria de ter recebido quando você começou? Uma dica que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. Pensa na dica sempre em algo que deixaria a sua vida mais fácil na época e que você, se você tivesse recebido, claro, não adianta só receber dica a gente recebe o tempo todo, mas que você gostaria de ter recebido e colocado para ficar mais fácil a sua vida. Eu acho que não tenho alguma coisa específica, mas uma coisa que mudou muito, virou a chave para mim, muito mesmo nos últimos 4 anos, foi estar próximo de pessoas que eram melhores do que eu. É um jargão para algumas pessoas hoje no mercado. Você é a média das 5 pessoas que você convive, aquelas coisas todas. Mas, cara, é 100% verdadeiro. Porque a partir do momento que eu comecei em evento, que eu comecei a... olha como que é legal. A primeira vez que eu fui no Fire, eu tinha vários caras lá que, tipo assim, eu olhava e falava assim, meu, o que esse cara tá fazendo no mercado? É absurdo, absurdo. Eu nunca tinha falado com o cara. Nunca. E para esses eventos eu sempre gastava mais. Eu comprava o VIP porque eu queria estar lá perto dos caras. E eu, várias, Natan, para me conhecer as pessoas, o que eu fazia? Eu tinha uma experiênciazinha, só que eu sempre fui de bastidor, mas eu já tinha trabalhado com pessoas grandes, né? E aí o que eu fazia? Eu chegava na rodinha, assim, a galera tava conversando, eu ficava ali, me aproximava ali, chegava próximo, ele ficava só conversando e tal, balançava a cabeça, gesticulando, concordando e tudo. Na oportunidade que eu tinha, eu soltava alguma coisa. Ou falava de pé na orelha assim com o cara, eu falava assim, pô, mas quem é você? Pô, mas estou vendo você aí, o crachá black e tal, não sei o quê, que não sei o que VIP, aqui na... Pô, bacana. E começava a conversar. Sentava na mesa pra galera pra ficar trocando uma ideia, comendo alguma coisa e bebendo alguma coisa. Então, o meu relacionamento, a minha proximidade com grandes pessoas, grandes figuras hoje do mercado de marketing digital, começou assim. Então, hoje, se tivesse falado pra mim assim, Diego, ó, foca numa coisa e faz network correto, é o que vai garantir o seu sustento, que é o que vai mudar a sua vida. Entendeu? Então, eu demorei um pouco para poder perceber isso, percebi sozinho, não teve ninguém, mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso, muitas portas foram se abrindo. Hoje, eu posso escolher qual porta eu quero abrir. Hoje eu tenho oportunidade, hoje pessoas me indicam, pessoas me perguntam se eu faço mentoria, se eu faço consultoria, se eu faço isso, aquilo. Então, eu tenho um benefício que é o fato de ter me conectado com as pessoas certas, né? Então isso tudo me ajuda. E o fato de eu poder chegar em qualquer pessoa, me apresentar e ter um track record importante, né? Então acho que isso para mim é o mais importante. Se eu tivesse recebido essa dica lá atrás, eu acho que as coisas tinham sido diferentes, tinha sido mais rápido o processo, só que também foi importante a caminhada que eu fiz, foi importante. Total. Networking a gente parece, gente, quando isso eu constatei também, né? Foi uma constatação sozinho que foi parece que a gente está no mercado grande de volume de pessoas que estão nele. Mas é só você fazer o teste e falar de marketing digital, de tráfego pago para quem está em sua volta, seus amigos, seus familiares, ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes você está... Por exemplo, hoje eu moro num prédio. Se bobear, eu estou num prédio que ninguém do prédio trabalha com isso. Exatamente. A gente vive numa bolha. E a gente acha que aquela bolha é o mundo. Então, o que eu percebi? Eu percebi que, assim, primeiro, as pessoas super se repetem nos eventos. Então, quando tu começa em eventos seguidos, você vai vendo as mesmas pessoas.
Então, e é uma coisa que é muito fácil você se conectar. É muito fácil. Porque você, é o que o Diego falou, você primeiro para se conectar, você também tem que pensar em gerar valor para as pessoas. Não é tentar ali falar que você é o maioral, mas você pode gerar valor para as pessoas de várias maneiras. De várias maneiras. E os eventos, eles têm essa oportunidade de você encontrar pessoas que dificilmente, se você mandar um direct, ela vai responder. Só que num evento de VIP, ela vai estar ali do seu lado igual a você. Porque muita Ó, eu lembro que nesse dia do Fire que eu fui através de uma conta que eu cuidava, né, uma conta Black, né? E aí a pessoa não poderia ir e me colocou para ir, me pagou tudo, eu fui, né? E aí eu participei daquele coquetel pré-evento do Fire. E aí a gerente do Hotmart me apresentou para um monte de gente. Ah, esse aqui é o fulano que cuida da conta tal, cara. Você tem que estar perto desse cara. O que ele faz lá na conta do indivíduo lá. Aí, meu amigo, aquilo ali foi, tipo, sabe, partir no Mar Vermelho ali, foi aquilo, né? Então, aí ali eu percebi, falei assim, cara, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Talvez você esteja escutando isso daqui, ou depois você vai escutar essa live, e você vai falar assim, pô, mas o Diego é interesseiro pra caramba. Não. O que o Nathan falou antes um pouquinho é importante. Você tem que gerar valor para a pessoa. Eu não chegava na rodinha botando a banca que eu era o fulano Beltrano, não. Eu mais escutava do que falava. Quando eu falava alguma coisa ou outra assim, num papo de 30 minutos, era uma vez ou duas no máximo. E quando eu tinha embasamento para falar. Caso contrário, só ficava ali, só escutando. E acabou. E ponto final. E era para mim já o suficiente. Porque quando eu tava ali próximo, ele falava, eu vi você ali conversando com a gente, gostou? Por que você achou daquilo? Os caras iam perguntar. Ou você, eu vi você conversando com fulano lá. Você conhece? Pô, eu trabalho com isso. Aí uma coisa gera outra. Uma pessoa te conhece, te indica para outra e assim vai. É exatamente isso. Então, a dica seria networking e networking vocês podem fazer tanto em eventos presenciais, mas assim, eu fiz muito networking em pandemia, em grupos de mentoria, de Muito. mastermind. Então, Hoje o que mais tem no Facebook, você consegue. você gerar valor para outras pessoas é importante. Só que é isso, você tem que gerar valor e muitas vezes, às vezes, você tem que ouvir ali o que o Diogo falou. E nunca esperar nada em troca, Natan. Esse é outro segredo também. E não, é isso aí. É uma coisa. Não faz pensando assim, o que que eu vou ganhar por ajudar o Natan? O que que eu vou ganhar por ajudar o Diego? Não cola essa. Quer ver uma coisa? Isso que tu falou é bom. Por exemplo, eu gosto muito de evento. Muito, muito. E teve uma época que eu ia a evento e eu ficava assim, a conta tem que fechar. O que é a conta tem que fechar? Então, para o evento eu tenho que fazer tanto de negócios, que era ou de prestação de tráfego, ou consultoria, ou venda de algum produto, alguma coisa. E aí eu comecei a parar. Eu falei, cara, tá louco, não posso ir com essa cabeça. Porque aí você fica pilhado de tentando fazer. Porque o que acontece? Às vezes do evento, já aconteceu comigo, de, cara, meses depois a pessoa te procurar por causa de alguma coisa do evento. Ou de alguma mentoria, algum mastermind. Você foi assim, né? Depois de muito tempo que você veio me procurar da parada da Stage, Foi. né? Tipo, no Mastermind, se falou um pouco e depois, meses depois, vem um convite inesperado. Então, assim, você não ir com esse sentimento de que a conta tem que fechar de imediato. Porque Exatamente. várias vezes a conta vai fechar muito tempo depois e ela vai fechar muito além do que você investiu naquilo, naquele network, né? Então, E muitas vezes, da pessoa que tu gerou valor, ela pode não te gerar nada e tá tudo bem, porque o contrário também acontece muito. Então, muito boa, cara. Gostei muito, muito, muito dessa dica. Muito. Outra pergunta. Como que você hoje se mantém atualizado? Porque você tem muito conhecimento, né? Já está há muito tempo no mercado. Mas como que você se mantém atualizado hoje? Eu sou um cara viciado em comprar curso. E assistir ou só comprar? Só comprar. Eu só consulto de acordo com a minha necessidade. Muito bom, muito bom. Tu tem a biblioteca, é igual quem tem uma biblioteca em casa. Não leio livros, eu só gosto. Eu participo de um monte de coisa. Às vezes eu sei que eu estou pagando lá, mas eu nem sei de onde que eu estou participando. Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu faço isso. Eu gosto de ter, assim,
eu preciso lembrar de alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa, reciclar algum conhecimento, alguma coisa. Então eu tenho acesso fácil a isso e eu consulto. Mas eu me baseio assim muito, por exemplo, em conhecidos. Então a galera que está dentro do meio, que está dentro do campo de batalha, eu converso muito. Às vezes eu vejo alguma coisa eles fazendo e pergunto como que é feito isso, então eu aprendo com eles. Cara, eu preciso fazer uma call com você aqui, que eu preciso aprender essa parada aqui. Vamos, bora agora. Vamos fazer uma call aqui, vamos conversar. Então, muitas vezes rola isso. E também ficar de olho nas atualizações da plataforma, né? Então, eu fico sempre de olho se tem alguma atualização. Deixo meus e-mails tudo atualizadinho lá para receber as notificações do Google, do Face, do TikTok, de isso e aquilo. E sempre estou em conversa com os gerentes das contas que eu dos portais de mídia, né, que eu utilizo, onde eu anuncio que a gente tem uns grupos com os gerentes, eles sempre nos mantêm atualizado de qualquer mudança, né? Então, essas são as formas que eu uso hoje para me manter atualizado, né? E às vezes eu fico caçando alguma coisa, às vezes no momento que eu estou vendo algum anúncio de alguma pessoa, por exemplo, lá, eu tento descobrir quem é o gestor de tráfego daquela conta lá, para entender por que ele pensou daquela forma, e ver se eu consigo conversar com ele de alguma forma, ou se eu não consigo conversar, mas pelo menos tentar ficar supondo coisas para poder entender o que o cara fez. Muito bom, muito bom. Eu gosto disso também. Eu agora, eu tento dar uma parada, mas eu tô sempre comprando curso também. Ah, não tem como, cara, você vicia. Uma ideia ali, porque geralmente eu compro o curso de alguém que eu vi fazendo alguma coisa legal. Aí eu compro, eu vou ver só aquela aula, tá, é assim. Então Cara, uma vez eu vi um camarada mostrando um dash no Data Studio e eu não manjo muito tudo. Cara, eu só comprei o curso do cara e tem uma porrada de coisa, um monte de coisa que eu já sei fazer, mas só comprei por causa do maldito do Data Studio lá, entendeu? Então, é isso. super, super vale a pena, né? E agora, deixa eu botar aí numa saia justa aí, né? Vamos pensar que você vai contratar um gestor de tráfego para trabalhar contigo, tá? Certo. O que que esse cara precisa ter? Assim, dá o real mapa para a galera de esse mapa servir para, por mais que isso aqui seja uma ficção, mas acontece, você precisa de gestor de tráfego vira e mexe, que eu sei. Se você fosse contratar, o que que você iria buscar nessa pessoa? Tá. O que eu vou falar aqui muitas vezes para algumas pessoas não vai fazer muito sentido, tá? Para mim, o que é mais importante, isso eu aprendi dentro do Grupo Primo, nesse mais de um ano que eu tô dentro do grupo, tem junho agora, março, abril, maio, junho, 1 ano e 3 meses eu tô aqui dentro do grupo, mas é como se eu tivesse vivido já 5 anos. E uma das coisas que a gente tem muito entranhado entre a gente aqui, Natan, é princípios e valores. Esses são mais importantes. Poxa, Diego, mas o que tem a ver princípios e valores, né? Depois, se você quiser entender o que é esses princípios e valores, me chama no direct lá, que eu posso mandar o que eu falo sobre. Muitas vezes você vai ver dentro do Grupo Primo, inclusive se você for lá dentro do perfil ou Grupo Primo no Instagram, vai ter os nossos princípios e os nossos valores lá, que eu tenho no meu fundo de tela aqui, por exemplo. Tem 12 aspectos importantes que a gente avalia no perfil dessa pessoa. E é baseado nesses perfis, nessas 12 características, Natan, que hoje eu escolho qualquer gestor de tráfego que vai trabalhar na nossa equipe. O cara ele pode ter o conhecimento que for, já vieram vários. Pode ter investido os 7 dígitos que for, já veio vários. Mas se não tiver pelo menos o mínimo necessário que a gente julgue, baseado nesses 12 princípios, não faz sentido a gente ter. Então hoje o nosso lema é esse, tá? Então existe a questão de ser um cara cooperativo, é um cara que sabe assumir erros, é um cara que uma vez errou, beleza, a culpa é do chefe, 2 vezes errou, ainda a culpa da terceira, não tem mais essa, na terceira é rua, entendeu? É o cara que sabe prezar pelo dinheiro, porque a gente se torna uma vez... Isso como gestor de tráfego é normal, né? Quando você trabalha com o dinheiro de outras pessoas, você se torna dono daquilo. Você tem que sentir com o espírito de dono da parada, né? Então você tem que saber o que você está mexendo ali, você tem que saber o que está na sua mão ali. É uma coisa até engraçada.
o Igor, que roda o tráfego lá do Thiago Nigro, muitas vezes o Thiago passa assim, pô, Igão, já gastou uma Renegade hoje? Né? É tipo isso, né? É tipo você chegar e gastar 100 mil num dia e tipo, né? Esse é o nível de responsabilidade que você vai ter, né? Então, existem alguns princípios e valores que, se você for lá dentro do perfil lá do Grupo Primo, vai ter lá um fundo preto lá com os 12 princípios lá. É aquilo que nos norteia para o tipo de pessoa que a gente quer lá dentro. Eu não ligo se a pessoa tecnicamente é boa, eu não ligo quanto que ela investiu, eu não ligo se ela manja só de Facebook, não entende nada de Google. Isso para mim não importa porque a gente ensina lá dentro. A gente está à disposição. Mas princípios e valores são muito mais fortes para a gente do que a decisão de escolher uma pessoa por características que já, com quem já trabalhou, técnicas e tudo. Ah, muito bom, muito bom. Sensacional. Eu gosto de fazer assim, vou te falar que até hoje eu fiz essa pergunta para todo mundo que passou aqui e ninguém respondeu do técnico. Isso chama a atenção de como é importante o pessoal entender que o comportamento vale muito mais. Muito, muito, muito mais. É muito melhor pegar uma pessoa que nunca investiu alto e poder formar essa pessoa, que essa pessoa ela não vai vir com vício, ela não vai vir com nenhuma característica ruim, com nenhum espírito ruim que possa atrapalhar a equipe. Então, isso para mim fala muito mais alto. Não só para mim, né? Para dentro do grupo, para qualquer área que você for entrar, é isso. Muito bom. E pensando agora sim na parte técnica, porque essa primeira pergunta eu sempre faço aberto, que sempre, pode a galera ver as gravações dos últimos episódios, nunca ninguém responde técnico. Agora em parte técnica, agora sim, sobre lançamento e parte técnica, que eu acho que é bem importante. O que você entende que o gestor de tráfego, aí não é o que tu vai contratar, o gestor de tráfego tem que passar para o lançador ou para o expert sobre o lançamento? Assim, quais são as informações que, se você tivesse que escolher as principais, você falaria, não, isso tem que estar ali de informação disponível para o estrategista, para o expert? O que tem aí que passa aí na sua cabeça? Por um relatório, assim, que ele tem que ter na mão dele, tipo, alguém pedir, tipo assim, cara, eu quero saber como é que tá a minha captação. Vamos para uma reunião, por exemplo. Tá. Eu acho que, tipo assim, tudo tem um objetivo. Então eu começo de trás para frente, né? Qual é o objetivo daquela fase de lançamento? É captação? Então, beleza. Então, é lead. Então, a principal coisa, beleza, quantos leads a gente tem? A gente está quanto da nossa meta? Quanto que falta por dia? E como é que está a média diária? Qual o custo do lead que está ali? Acho que são esses números, questão de taxa de conversão da página é importante também. A gente tem uma visão, por exemplo, de quais são os criativos que estão performando melhor, é uma taxa legal. A taxa de CTR, a gente ter uma ideia de como que está o nível de apreciação das pessoas que estão vendo aquele criativo ali, entender por que é aquele criativo, né? Ter pelo menos assim, uma percepção assim, ó, aquele vídeo ou aquele criativo estático ali está trazendo lead porque ele tem essa característica, trazer o resultado das pesquisas, por exemplo, se você faz para monitorar a temperatura desses leads. Acho que são os dados assim mais importantes. Eu acho que é sempre começar de trás para frente. A gente entender qual é o objetivo daquela fase e trazer as informações relevantes, né? Fernando, olha, meu mentor ficou aí, Diego. Fernando, e aí, Fernandão, beleza? Legal, te vi aí. Então, acho que são essas informações, tá, Natan? Assim, passa muita coisa pela minha cabeça aqui, né? Eu tenho, por exemplo, o meu Dash aqui, ele tem, eu acho que 6 páginas, mais ou menos, no Data Studio aqui. São coisas, por exemplo, assim, qual público, quanto que eu investi naquele público, qual o CTR daquele público, eu tenho quanto que eu investi em cada criativo, quantos leads vieram, qual o CTR daquele. Então, eu tenho dados, assim, tipo gerais, e às vezes até crio outros ali para ter uma ideia. Eu tenho filtros, por exemplo, no Facebook lá e no Google para me ajudar a entender também de forma mais rápida se eu quero alguma coisa assim única, mais isolada. Então, tipo assim, eu sempre analiso de trás para frente. Qual o objetivo e baseado naquilo ali, quais são os KPIs ali, os KPIs, né? Não sei como é que se pronuncia. KPIs. Que eu preciso mostrar para o meu estrategista e o que o especialista ele precisa ter acesso. O especialista não precisa ter acesso a todos os números, mas ele precisa pelo menos saber o que
é da alçada dele. Ou seja, se aquele criativo ele está performando bem, beleza, esse aqui eu preciso de mais criativo desse daqui. Então, é isso que o estrategista vai passar para ele. Ó, a cópia ali tá legal e tal, faz mais stories, vão fazer enquete, isso, aquilo. Então, esse tipo de coisa existe, né? Então, o que é para a equipe de tráfego é uma coisa, o que é para a equipe de estrategista é uma coisa, para a equipe de copy é uma coisa. Então, o gestor de tráfego não é mais aquele cara que só sabe criar uma campanha, colocar um valor, apertar em publicar e deixa o Deus dará. Não. O cara ali ele tem que ter noção mínima, por exemplo, de uma cópia, ele precisa ter uma noção mínima de como funciona uma LP, como que você faz teste AB, como que funciona o Google Analytics, como que funciona uma série de outras coisas, e você precisa ter o mínimo de noção para que você possa passar a informação correta sem ruído nenhum para o restante da sua equipe, porque o lançamento ele faz parte de uma engrenagem, né? Então existe você na ponta ali, a ponta de lança, só que se o copy ele não fizer um negócio legal, se o designer não fizer um negócio bacana, se o editor de vídeo não fizer um negócio bacana, se o estrategista não alinhar bem as estratégias, a narrativa, aquelas coisas todas, de nada funciona. Você pode ser o cara que for, você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tiver um direcionamento legal ali de como que você vai tratar essas informações, de nada vale. Então, acho que, começando de trás para frente, eu teria isso em mente. Muito bom. Tu deu uma. Acho que eu falei e voltei para a mesma coisa, né? Não, é isso mesmo. E tu deu uma sacada muito importante, que é um erro muito comum de quem é iniciante no tráfego, não só quem é iniciante, que é o quê? Ele falou ali, eu tenho um dash de 6 páginas. Esse dash é do gestor de tráfego. Sim. O estrategista ele tem que ter um outro dash ou outras informações mais tratadas. É uma folhinha com resumo de tudo. O que eu vejo que é um erro muito comum? A pessoa tem a planilha do gestor de tráfego e ele entrega essa planilha do gestor de tráfego para o cliente sem interpretar dados, sem analisar dados, sem explicar o porquê. O CTR, por exemplo, cara, tem muito expert que não vai saber que diabos é CTR. Eu trabalhei com um cara que eu cheguei a apresentar um negócio para ele e fui falar assim: Cara, eu só quero saber de uma coisa. Quanto que eu tô pagando por lead, quanto que a gente já gastou e quanto que falta pra gente bater nessa meta? É isso. Não, Ou seja, eu falei isso pra galera, olha o que aconteceu. Tem cliente que simplesmente o cara ele quer receber no WhatsApp de manhã o custo por lead e quanto que investiu. Ele não quer saber quanto tá a taxa de conversão. é isso aí. Ele só quer saber isso. E aí você fica tipo, mas eu mando o dash e ele não olha. Claro que ele não olha, não é do interesse dele, né? O cliente ele vai olhar o que é de interesse dele. E muitas vezes o que é de interesse dele é o que é um pouquinho, só um pouquinho do que você faz. É só um Exatamente. pedacinho. E aí você quer tentar mostrar coisas. Então, essa parte da engrenagem é essencial, porque no final das contas o gestor de tráfego ele faz muito, mas ele sozinho ele não faz nada. Porque Sozinho não faz nada. se não tiver criativo, se não tiver copy, se não tiver página, se não tiver edição de vídeo, ele não vai editar, não vai conseguir fazer nada. Ele vai ficar parado na frente das campanhas. Então, É isso aí. uma outra coisa também que eu vejo que a galera faz pouco e deveria fazer mais é o gestor de tráfego ele tem que liderar quantos criativos vão vir para ele, quais criativos vão vir, como que é o criativo, porque ele tem a informação do que está funcionando, né? Se você tem a informação de que está funcionando e você guarda ela para você, você tá atrapalhando o lançamento, essa é a verdade. Você tem que Tá jogando contra você. Tá jogando contra você. Você tem que conseguir botar para fora isso e fazer a equipe te ajudar. Quanto mais eles te ajudarem, quanto melhor o material que você receber, melhor você vai fazer o tráfego, né? Exatamente. E Exatamente isso aí. em relação, Diego, tá acabando aqui. Vou fazer só mais duas perguntinhas para a pergunta final. Tá. Performance aí, cara. Você se considera uma pessoa de performance e produtividade? Zero, cara. Vou ligar Eu tenho. Vou ligar pro João. Cara, então. Não, o Joel ele fez uma aposta comigo, né? Eu tô devendo ele. Quando eu passo dele, eu vou até mudo o caminho, cara. Porque quando ele me vê, ele já fala. Olha, eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu tenho um lançamento para fazer, por exemplo, eu sou muito metódico com algumas coisas, tá? Então eu não gosto de fazer nada correndo. Uhum. E algumas pessoas confundem performance em rapidez.
Perfeito. E não é assim. Tem né? nada a ver uma coisa com a outra. Eu odeio quando uma pessoa chega e me fala assim, pô, mas é tão simples, eu só fazer isso aqui. Cara, não é assim que funciona. Né? A nossa cabeça como gestor de tráfego, ela pensa totalmente contrário do que quem está fora e não faz tráfego pago, ela pensa. Então, quando o camarada vai fazer o tráfego, vai pensar numa estrutura de lançamento, por exemplo, de qual público usar, é um trampo do caramba. De você pensar qual público, por que você vai usar qual público, qual criativo você vai usar. Existe uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Por que você vai usar aquele público? Exatamente. Então, eu me considero uma pessoa de alta performance. No que eu faço, eu sou. Uhum. Mas eu não sou uma pessoa muito organizada com isso, não, né? Do dia a dia e tudo, eu sou meio bagunceiro. Minha esposa que vem, outra que vem arrumar meu escritório, porque eu não vou mostrar, mas se eu virar aqui, tem um monte de coisa espalhada aqui, né? Então, tipo assim, eu sou meio bagunceiro com isso, mas em alta performance no que eu faço, eu me considero. Para chegar onde eu cheguei, com a bagagem que eu tenho e tudo, eu acho que eu não sei exatamente quanto que eu já investi, assim, que eu nunca contei isso, mas já foi mais de 25 milhões aí já investido. 1 milhão, eu falei, deve ter sido mais, hein? Você acha que tá fazendo uma conta por baixo. Eu acho que eu já investi, mas tipo assim, tipo, se for fazer uma conta burra aí, mais de 25 milhões já investido, já deve ter passado já disso daí, mas é uma coisa assim que não me grita mais nos olhos, então não me brilha mais os olhos, né? Então, foi a época quando eu comecei, né? Vi aquela cifra, eu falei, caramba, mano, é muito dinheiro, né? Mas hoje não pega mais isso, não. Mas já investi bastante já. Para poder chegar onde eu cheguei, para adquirir experiência, entender algumas coisas, entender alguns comportamentos, né? É muito fácil quando a pessoa olha de fora e diz uma coisa, né? Mas quando você chega e senta com a pessoa e tenta explicar 0,5% do que você faz já dá nó na cabeça da pessoa, né? Então foram mais de 7 anos aí que não foi gasto à toa, né? Já queimei a lenha aí já. E, né, tu cria uma casca também. Eu sou um senhor de 36 anos, né? Eu não sou mais um moleque, né? Mas tu cria uma casca, né, cara? Acho que Sim. experiência. Tem duas formas, né? Tu tem a experiência do você aprender ali alguma coisa que você consegue rápido, mas tem a experiência do tempo que tem que passar o tempo, né? Não tem... É igual, por exemplo, fazer stories. Cara, pensa em alguém que trava bundão para stories. Eu gravei de manhã, minha esposa falou assim: poxa, ficou muito bom o stories. Eu falei, que vergonha, amor. Que vergonha, né? Então, tipo assim, a pessoa falou, eu não pergunto aquela caixinha que o pessoal fala assim: você quer que eu responda por vídeo ou por texto? A galera vai querer por vídeo. Eu não vou colocar uma caixinha daquela ali, mas uma hora ou outra eu vou responder por vídeo, né? Mas, tipo assim, tem algumas coisas que eu sou tranquilo e tudo. Mas isso eu vejo que é o que eu falei no início da live que a gente falou, né? Cara, acaba sendo a aptidão, acaba sendo a vontade ali. O gerar resultados, você pode gerar resultados de muitas maneiras, né? Então, Né? não é só na frente das câmeras que se gera resultado. Então, eu acho que tá tudo muito, muito tranquilo, muito tranquilo, né? Sim. A última não, penúltima, porque a última é boa. A última eu gosto de fazer. A penúltima, Ó, o Arthur Canto aí, ele fez qual o maior ensinamento que tem para dizer com toda essa experiência? eita, Cara, foi. o que eu tenho para dizer. Faz sua pergunta aí que eu vou pensando aqui na resposta pro Arthur. Ah, vamos então para a última aqui, que aí já que você ganhou mais uma pergunta extra, essa vai te Se ajudar. alguém tiver, se alguém tiver uma pergunta aí também, fica à vontade, pessoal. Se tiverem aí, pode mandar, tá, gente? A última que eu sempre gosto de fazer se você pudesse, aí agora não é dica, não é. Se você pudesse antecipar um conhecimento que tu tem hoje, para quando você começou, qual conhecimento seria esse? Que dados são muito importantes. Boa, boa, ciência dos dados. Dados são muito importantes. Os dados corretos são muito importantes. Isso muda, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Dado hoje é tudo. É muito mais importante do que qualquer outra coisa.
E você só consegue dados investindo, estando no campo de batalha, gastando dinheiro, validando, testando, indo atrás, correndo atrás, perguntando, conhecendo, perguntando, enchendo o saco dos outros. É só isso que você. Dados, acho que é isso, né? Não só dados que você tem ali, sua base e tudo, mas os dados que você gera. Porque, tipo, cada conta que você cuida, cada experiência que você tem, independente do tamanho da conta, é uma informação importante, é um dado relevante que você guarda ali na sua CPU, no seu HD, no seu cérebro. E aquilo ali, uma hora ou outra, você vai servir para você, Usa. vai funcionar para você, né? Muito bom, muito bom. E aí, qual que é essa resposta aí que você vai dar, Dani? Então, qual o maior ensinamento tem? Arthur, eu acho que assim, o maior ensinamento que eu acho que eu posso passar por todo mais esses 7 anos aí, eu acho que é honestidade, sabia? Honestidade, porque eu vou falar uma coisa aqui. Hoje, dentro do mercado, eu já fui enganado, cara. Já trabalhei de graça e já nunca vi a cor do dinheiro. Já fui passado a perna. Eu fui várias coisas, né? Então, hoje eu acho que honestidade nesse mercado de marketing digital, eu acho que é tudo, tá? Por que que eu falo? Hoje eu sei de algumas pessoas, a gente nunca vai citar nomes nem nada, né? Mas isso é visível em muitos comportamentos de várias pessoas que não são honestas, entendeu? No mercado. As pessoas se aproveitam da inocência, se aproveitam da falta de informação das pessoas, se aproveita do fato de a internet ser uma máquina que pode alcançar milhares e milhares de pessoas de uma forma muito rápida, muito fácil. Ainda mais se você souber usar o tráfego pago para isso. Então, muitas pessoas acabam distorcendo um pouquinho essa coisa tão importante no ser humano, que é a questão de honestidade, que hoje tem pouco em algumas pessoas. E no mercado digital, infelizmente, tem muitas pessoas que não usam essa honestidade da forma que deveria, né? Então, acho que ao longo desses 7 anos eu já vi muita gente cair, já vi muita gente passar a perna, já fui passado a perna e já vi muita gente quebrou a cara aí por conta disso, né? Então, eu acho que seria isso. Nossa, foi perfeito. Para mim, acho que é um ponto que é inegociável, né? É uma coisa que para mim, na minha vida, é inegociável e que foi... Acho que tu matou aí muito bem a resposta da honestidade. Diegão, acho que o Arthur botou isso. Essa questão de dados é importante também para fazer projeções cada vez mais rápidas e melhores só com o seu conhecimento? Sim, é importante, né? Isso não me ajuda a. Essa questão de projeção, Mas é eu não método, sei. né, cara? Tu tem que ter um método de análise para você conseguir. Né? Tendo o método, Sim, a rapidez, ela pouco importa, né? Foi o que a gente falou. Porque sim. você analisar um dado e analisar errado, e você basear É. num dado, numa análise errada, você... O importante é você entender o que está por trás ali do que você está olhando, né? É você, tipo, conversar com o seu gerenciador de anúncio ali, conversar com as suas planilhas e escutar ela, né? Só que você tem que saber o que você está escutando. Você tem que ter uma ideia do que está por trás ali, você tem que saber. Igual, tipo, como que funciona o CPM da parada. Cara, CPM eu tô cagando e andando para ele hoje. CPM, eu baixo ele colocando um criativo que supera o que a concorrência está fazendo e dane-se, entendeu? E meu CTR tá lá, e meu CPM baixou. Para mim, é isso que importa, né? Eu olho muito mais pro CTR do cara ali do que pro CPM. Mas o CPM tá 20 conto, Diego, beleza. Mas esses 20 conto aí, eu tô pagando e tá me trazendo o quê? Tá trazendo picanha, não tá me trazendo colchão mole, não, cara. Então, é tipo isso. Muito bom, muito bom. Diegão, quer falar mais alguma coisa aí? Tá. Acho que não, cara. Eu Ó, acho que tá bom. A esposa tá esperando lá pra assistir Doutor Estranho, na Disney lá que sai hoje. Então vou fazer uma noite de cinema aqui com a patroa. cara, foi muito bom. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Vou deixar aqui gravado lá, o Diego também. E, cara, quero te agradecer de novo, porque assim, hoje você realmente entregou ali. Quem pegou o ouro e vai entender, quem não pegou, assiste de novo, porque tem muita, muita coisa aqui de muito valor. E, cara, te agradeço demais aí.
Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Tá bom? Eu que agradeço o convite aí, foi um prazer conversar com você, foi um prazer conversar com a sua galera aí, com a sua tribo aí. E precisando, pode contar comigo também, qualquer coisa. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.